Salve, minha rapaziada vascaína, como disse o nosso amigo Carlinho, roubando aí a nossa abertura. Já chegamos aqui, já não, né? Porque estamos muito atrasados, perdoe, mas que realmente eu não entendi aqui as questões técnicas, mas nós insistimos. Vascaíno não desiste, né? Isso aí é fato. E hoje nós estamos em 3 vascaínos aqui. E a galera sabe que o nosso podcast, a gente fala de futebol brasileiro, futebol português, e não necessariamente somos o canal de Vasco, apesar de sermos vascaínos. Por quê? A gente defende que é saudável a rivalidade, é fundamental para existir, faz parte do esporte, faz parte de todo esse que envolve, né? E essa questão dessa ligação Brasil-Portugal, e a gente quer sempre reforçar isso, né? E principalmente com o Vasco, tão desligado ultimamente dessas raízes, e a gente lamenta muito isso. E para estrear a nossa nova temporada, nós decidimos trazer um convidado que a gente admira pela forma como coloca as coisas de Vasco, como dá a opinião, é um canal de opinião, sem desrespeitar a ninguém, mas com opinião firme. Como o vascaíno tem que ser, como sempre foi. Como a nossa história é assim. Nós nunca baixamos a cabeça para nada. E assim, nós alimentar questões, agora que se chama-se de treta, né? Claro que dá engajamento, dá audiência, vira... Mas não é isso que a gente pensa, porque acaba o Vasco ficando em segundo plano. E não é isso, né? Então nós temos aqui a honra de vestir a camisa do Vasco hoje, de provavelmente teremos outros torcedores de outros clubes que visitam aí esse nosso canal, tanto daqui de Portugal quanto do Brasil, e é uma honra, é um prazer, de tanto que nós já trouxemos aqui clubes grandes, clubes menores, né? Torcedores de todo tipo. Então é isso que a gente... esse que é o recado de hoje, né? Claro que a gente passaria horas falando de Vasco, mas, mais uma vez, nós vamos tentar ser o mais breve ali possível, trocar a ideia sobre isso. Espero também, para outras vezes, o nosso convidado voltar, como outros já voltaram, né? Não só falando de Vasco, falando de outras coisas, enfim. Então, a gente tem esse privilégio e é realmente um prazer. O Marcelo, desde o primeiro convite, mais um que aceitou prontamente, bastava só a gente organizar as coisas. E é isso, eu estou aqui na bela Vila de Monção, no norte de Portugal, e Jorginho na Ilha do Governador, a famosa Ilha do Amor, né, Jorginho? É isso, Mauro, é isso. Boa noite a todos. É o Marcelo aí, o pessoal do chat. Feliz ano novo, né, Mauro? A gente não teve essa possibilidade de dar esse desejo, né, a todos que nos assistem, mas é isso, trazendo aí o Marcelo, também para mim é uma honra conhecer o Marcelo. Conheci o Marcelo através do Mauro, que falava muito no WhatsApp ou nos bastidores aqui do canal sobre o Marcelo, até que eu fui lá e assisti uns vídeos, e hoje o Marcelo está aí. Na verdade, a gente queria falar sobre o Vasco ao final do ano passado, mas por questões de data a gente não conseguiu fazer esse encontro. Então, hoje a gente está aí. Quase que não sai hoje também, que o Mauro teve problema com o computador dele lá. A minha internet caiu uns 15 minutos antes da live começar, e aí eu já desesperado aqui, movendo os pauzinhos aqui com a operadora, eu consegui entrar, o Mauro também conseguiu, e graças a Deus a gente está aí, né, Mauro? Dando as boas-vindas ao Marcelo aí, do Vasco em Análise aí. Obrigado aí, Marcelo, por ter aceito o nosso convite aí. De cara, Marcelo, de cara eu vou fazer a pergunta que a gente faz sempre, só que eu vou botar uma ponta aí a mais. Seja bem-vindo mais uma vez, obrigado pela paciência aí de agora. E a gente pergunta sempre aqui por que você é Vasco, e para você especificamente, por que você abriu um canal sabendo dessa fase do Vasco e dos vascaínos? Bom, sem me estender muito, né, que levaria uma extensão aqui, eu estava em casa, meu pai era botafoguense, tentava me fazer Botafogo, morava no Grajaú, Rua Itabaiana. Ele saiu com a minha mãe para ir para algum lugar, me deixou em casa e falou assim: filho, viu o jogo aí, que o Fogão vai ganhar o Vasco.
E aí, Botafogo fez 2-0 no Vasco. O Dinamite estava no banco. Saiu, fez 3 gols. Aquela imagem, aquele cara, aquela luz maravilhosa. E isso vem idolatria, né? Dizem que eu sou contra essa história de eu nasci Vasco, eu não sei o quê e tal. Até tem a ver, porque às vezes você tem parentes vascaínos, né? Te induzem a ser Vasco. No meu caso, meu pai era botafoguense, um paraense botafoguense. Fiquei em casa vendo o jogo, 3-2 Vasco, 3 gols do Dinamite. Quando meu pai chegou com a minha mãe, eu falei, pai, eu sou Vasco. Ele, perfeitamente. Na segunda-feira, a gente foi ao bar do Mariano, no Grajaú. Ele falou para os amigos todos que o Mariano era vascaíno. É um bar bem antigo, né? Famoso no Grajaú, Rio de Janeiro. Esse aqui é vascaíno e tal. O Mariano tem uma sala, né? Não o filho agora que está lá, o pai, uma sala imensa de Vasco. Aí no dia seguinte a gente foi ao shopping, comprou camisa, meião, chuteira. Por isso que eu virei Vasco. Roberto Dinamite. Acho que, no meu caso foi assim, dos filhos, eu induzi um pouco, né? Os jogos e tal. Botava os caras para verem Vasco, né? Minha esposa é vascaína, né? E aí foi assim que eu virei Vasco. Então, o Roberto te fez Vasco, né, o Marcelo? Sim. A lenda mesmo. E eu sou, assim, sempre um entusiasta, né? Por que você vira um time? Notadamente, título é importante demais, né? A gente quer título. Mas, como dizia lá atrás, não vou lembrar o nome dele agora, do Corinthians, acho que foi Vladimir, ou um outro cara qualquer, falou que não é só isso, título, né? É torcida, é camisa, barulho, a cor que você se aproxima e tal. Não foi mais ou menos isso que eu virei Vasco. Graças a Deus, de 8 anos para cá, né? Sou Vasco, nem não virei Vasco. Eu falei, sou Vasco. Você virar parece que é uma coisa que você não era, né? As palavras bem colocadas. Vasco, né? Se tornou Vasco. Exatamente. Mas e o canal? Qual é a do canal? O canal é muito simples, né? Porque você está se metendo, você conhece, sabe do que é o comportamento dos youtubers vascaínos, tudo que influencia isso, então está se metendo nesse meio aí, já sabendo, você ter essa disposição, então é importante a gente marcar isso. Eu puxei um pouco dessa história do meu pai. Meu pai vivia com um radinho. Para onde ele ia, levava um radinho. E eu peguei isso do meu pai. Onde eu ia, levava o celular, escutando, não sei o quê. E aí, na pandemia, né, houve aquele problema de o pessoal em casa e tal. Comecei a me aprofundar em Vasco, nos youtubers, né? E aí vi muita besteira sendo falada. E você demora a captar isso, né? Você falou no Careca, que inclusive faço aqui uma deferência a ele, primeiro cara que falou, né, com embasamento de estudo, num jornal lá de fora, acho que é Josimar, né? Josimar. Que a 777 não prestava, etc. e tal, né? Então, essa questão toda de você é Vasco, não sei o quê e tal. Aí eu comecei a ver, né, os canais fakes, porque são fakes e conteúdos enganosos, são coisas diferentes, né? O cara bota na capa um fake, você clica, entra, e tem, às vezes, a capa que você entra em um conteúdo enganoso. Aí eu falei, vou fazer um canal para mim. E por muitas vezes também eu entrava no canal dos caras, sempre com cordialidade, urbanidade, que essa é a minha marca, né? Por mais que eu receba no meu canal alguns comentários complicados, eu também respondo. E aí eu falei assim, vou criar um canal de Vasco para eu falar, porque eu tinha uma necessidade de falar de Vasco, né? E tenho muitos amigos, né? Aquela brincadeira, o Vasco não ganha nada, não sei o quê. O maior jejum atualmente, né, de títulos, não é isso? Virou agora, né? O maior jejum do Vasco e tal. 3.000 e tantos dias, né? Aí lá atrás eu falei, título é importante,
mas é importante também a camisa, o meu gosto, a vocação e uma observação, né? Quando eu me tornei Vasco, né, eu não sabia dessa história, que a gente não tem acesso. Um garoto de 8 anos, 7, não vai ter acesso à história do Vasco. E quando você vai ficando jovem, né, adolescente, então você vê a história do Vasco, e isso faz você ficar mais vascaíno ainda, né? Essa questão toda, essa luta toda que houve, né? Teve uma vez que eu soltei um vídeo contra o Desão do Fluminense, sentimento tricolor, porque ele esculachou o Vasco. Aí eu coloquei lá atrás o negócio e tal. Aí vieram com aquela conversa de anacronismo histórico. Eu expliquei que não era nada disso. Aí expliquei o que é anacronismo histórico, o que não era, o que era e tal. Então, em tese, foi isso. Criei um canal para poder falar de Vasco. Como eu trabalho, não vivo de YouTube, eu não tenho tempo muito para fazer live, né? Até falei assim, vou fazer live em dezembro, no recesso. Aí tem família, tem não sei o quê, não consegui. Mas eu acho que eu vou começar a fazer live agora a partir de... Agora, meados de janeiro. Mas respondendo a sua pergunta concretamente, criei um canal para eu poder falar de Vasco, para eu poder dizer o que eu penso, afastar as coisas ruins, né, os preconceitos, dizer quem é Vasco na história para as pessoas, explicar que é o time do povo real, né, do pessoal que não era abastado, tinha os 3 caras da Zona Sul, né, depois do túnel, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco é o primo pobre e tal, e esse foi a história do meu canal, sempre pugnando aqui, por falar sobre a história um pouquinho, afastar fake, afastar conteúdo enganoso, e analisar coisas do futebol, e eu gosto muito da parte tática também. Eu falo sobre análise tática, depois dos jogos eu comento, então foi esse o mote do canal. Olha que exatamente curioso, isso. Né? Jorginho, lembra? É o que eu falo para você. Uma coisa não impede a outra. As pessoas querem vou falar de Vasco da política e não sei o quê, até porque misturam, né? Misturam a administração com política, misturam o Vasco SAF com o Vasco associativo. Então, canais assim, como o do Marcelo, é bom para esclarecer. E o Marcelo não se furta de falar de jogadores. E a gente não precisa... A gente vê as pessoas criticando canais que falam de jogadores, de análise tática. Cara, é o direito, cada um pode falar o que quiser. Eu só não gosto de comprar a questão das especulações. Montar um campo de futebol ali para arrumar uma tática com um jogador possível que pode vir, aí eu acho demais. Né? Eu acho que aquele cara que trabalha o dia inteiro, mora no interior, só consegue acessar ali, às vezes deitado no telefone para ver uma coisa de Vasco e aí fala do Oscar talvez fazendo o meio de campo do Vasco. Porra, eu não acho justo isso. Porque o YouTube paga, né, para você produzir o conteúdo. Né? E você entrega uma coisa, sabe? Não é justo com o vascaíno. Nós somos 25 milhões espalhados no mundo todo. Né? Então, quando vem alguém que tenta fazer um trabalho como esse, eu acho que a gente tem que tá junto, trazer e divulgar mesmo, e eu estou sempre falando e tal. Claro que para frente, vou ser muito sincero, eu já me decepcionei com muita gente, né? Canais que eu achei que tinha todo um caminho bom de fazer, gente dedicada, sabe? Que podia fazer um trabalho bacana e depois acabou a questão do dinheiro, da vaidade, né? Corrompendo, né? Então, engajamento. Olha que curioso, né, Mauro? Você está falando aí negócio de críticas a jogadores, aquelas coisas todas. Isso sempre existiu, né, Mauro? Só que antigamente era de uma outra forma. Até nos jornais vinha uma nota dos jogadores. Né? Esse cara ganhou nota 1, nota 2, Sim. nota 3. Isso é a mesma coisa que você falar que o cara é muito ruim, que é horrível, né? Só que é falado de uma outra maneira. E voltando no que o Marcelo falou ali sobre os 3.000 e tantos dias sem título, aí é curioso, né? É o que eu falo, eu estava até conversando com o Marcelo um pouco antes, sobre esse olhar um pouco de fora do Vasco, né? Saindo um pouquinho dessa fervura que é o assunto Vasco da Gama. O Vasco foi campeão brasileiro pela primeira vez em 1974.
E ele veio se tornar bicampeão brasileiro em 1989. Né? Obviamente que ele teve alguns títulos cariocas nesse interim, mas títulos de expressão mesmo nacional foram 15 anos. Isso dá muito mais que 3.000 dias. Né? Então, hoje, o vascaíno ele tem que ter uma visão um pouquinho mais com o pé atrás com relação ao que a mídia diz. Quando eles jogam que o Vasco está há mais de 3.300 e tantos dias, eles estão jogando o vascaíno, principalmente os torcedores mais jovens, num caminho de cobrança exacerbada sobre a cúpula do Vasco, a diretoria, os jogadores, está jogando uma pressão em cima de tudo e, ao mesmo tempo, está acirrando uma rivalidade nessa divisão que já existe entre vascaínos, de um lado SAF, do outro associativo, né? Então, torna um itemzinho que, como eu falei, exemplifiquei com o espaço de 74 para 89, num turbilhão que eu acho que acaba prejudicando aos vascaínos no modo geral, que acaba brigando um com o outro. E conforme eu falei com o Marcelo anteriormente da live começar, o Vasco não é isso. A gente tem sempre uma frase que diz que o Vasco unido é imbatível. E a gente hoje tem vascaíno odiando vascaíno. E eu acho que isso não é saudável. Eu acho que dá muito bem para debater, desde que haja respeito, né? Cada um tenta impor o seu ponto de vista, tenta convencer o outro, mas se não rolar essa conversão para o outro lado, que está tudo certo, gente. Está tudo certo. O importante é o quê? O vascaíno está ali apoiando a instituição. Não importa quem esteja à frente, quem está lá não vai ficar lá eternamente, não vai ficar lá vida eterna. Daqui a 2, 3 anos vai sair, vai entrar um outro cara, talvez com outro perfil de atuação na direção. Enfim, é mais ou menos isso aí que eu penso nesse olhar de fora. Marcelo, eu queria saber que as pessoas falam, porra, a gente tem que apoiar de olhos fechados a cada um que entrar para gerir o Vasco da Gama. Você acha que você tem direito de comentar e de falar e dizer o que a diretoria pode fazer de errado ou certo? Você, como vascaíno, você acha que tem esse direito de comentar ou não? Ou tem que apoiar com os olhos fechados? Bom, uma introdução antes da resposta, né? Eu critico bastante SAFs, porque SAFs elas são boas, né? Mas não para clubes que tenham 25 milhões de torcedores. Eu sou contra isso. O Vasco sempre foi sustentável. Sempre. E sempre seria sustentável. Até brinco, né? Você é um vendedor de cerveja, você vende local, mas te compra um Heineken. O Vasco é uma Heineken. Compram da gente o Vasco. Não tem que vender o Vasco. Então, essa é a primeira questão que eu fico chateado com essa história de ter virado SAF. E nesse paralelo, em 2020, se tivessem feito um trabalho legal, a gente tinha conseguido andar com as próprias pernas para hoje estar sustentável. O problema é muito simples. O Vasco... as pessoas queriam ganhar dinheiro com o Vasco, né? Então, vamos colocar aí, não tão para trás. O Salgado, ele entrou, o Vasco caiu, manteve o Vasco na segunda divisão, e aí tem que vender, não tem luz, não tem água, aquele desespero, né? Mídia falando. E aí, o que acontece? Os caras fazem um lobby e tem que ser vendido. E esse particular de lobby é uma coisa engraçada, porque eu bato muito nesses canais que lá atrás fizeram esse lobby, né? Flávio Dias, da Atenção Vascaínos, dizia: eu garanto que o Vasco vai ser isso. O Dieguinho, futebolaço, teve um deputado que falou assim: peraí, eu vou estudar o caso do Vasco. Dieguinho soltou vídeo, live, dizendo: deputado, você não tem mais o que fazer, não? Larga o Vasco, não sei o quê. Fábio Azevedo,
Zé Colmeia, Wellington Campos, Mário Coelho. Esses caras todos fizeram uma propagação de que o caminho único era vender. E teve mais, né? E teve mais, tiveram mais, né? Tiveram mais. Para ficar ele está soltando aí os grandes, pelo menos os grandes. E aí, Jorginho, tiveram muito mais, né? Muitos mais elementos, personagens. E aí eu acho que hoje, se o Vasco tivesse, em 2020, feito alguma coisa, hoje, a gente estava tentando andar com as próprias pernas. Aí vamos lá. Hoje, uns falam, Edmundo soltou lá, antes de brigar com o Pedrinho, e eu tenho um vídeo sobre isso, né? Sim. Houve uma cisão entre Felipe e Pedrinho, porque primeiramente o Pedrinho falou, não vou colocar o Felipe como técnico, colocou, como diretor, colocou. Aí depois colocou o Felipe como técnico, reclamação. Edmundo começou a reclamar, colocaram o filho do Edmundo na logística do Vasco, em cala-boca. Então esse é o que o Vasco tem. As pessoas não querem nada para o Vasco, querem uma boquinha. Tanto é que se você acompanhar o canal do Edmundo, eu acompanho, porque você tem que acompanhar os canais grandes que têm voz, para você criticar e pegar alguma coisa boa. Sem perder o foco, volta lá para o Edmundo, que ele disse, não, em 2025 teremos 500 milhões de arrecadação. Não vai ter isso. Porque o Vasco, esse ano, chegando de forma aberracional na Copa do Brasil, com 4 empates, né? Fortaleza, Atlético Goianiense, jogando ruim, jogando pessimamente contra esses caras. Só quem não entende de futebol pode dizer como a gente saiu vivo contra o Atlético Goianiense lá na casa dos caras. Era para ser 7-0, 8-0. Quem não lembra disso? E aí empata com Fortaleza, empata com o Água Santa, né? Pênalti. Que mais? Paranaense. Paranaense, tem mais um que me fugiu agora. Atlético então, não. Atlético, os caras falam assim, daqui a pouco eu lembro, os caras 500 mil e tal. Acho que o Vasco esse ano agora, algo vai gerar em torno de 250 milhões, não passa disso. Não tem muito para onde correr. E até porque, deixa eu posicionar aqui uma coisa para os inscritos de vocês, perdão. O Vasco hoje, ele está em 3 frentes. Está na recuperação judicial, das coisas que podem ser resolvidas no juízo universal da falência, que é uma vara empresarial. Tributos não pode ser ali parcelado, é uma outra frente. E tem outras despesas correntes, que elas já acontecem o tempo inteiro. Então eu tenho recuperação judicial, né, para tentar fazer a recuperação. Só tem um vídeo sobre isso, né? Até fazendo observações sobre o professor, como é que não é. Se vocês quiserem, eu posso dar uma palavrinha sobre isso também. Então tem recuperação judicial. Porque estão falando muita besteira, né, Marcelo? Que tem um escopo trabalhista, né? Trabalhista aqui. Tem a questão tributária que não pode estar aqui dentro. E tem outras dívidas que vão acontecer. Então o que o Pedrinho fez? O Pedrinho foi lá com as questões tributárias, pediu lá uma suspensão, deram até março, né? Expliquei também num vídeo meu que tem a questão do recesso, o prazo só conta em dias úteis, né? Então chegou até março, 15 de março, nas tributárias. E tem a questão da recuperação judicial, que ele vai tentar fechar. E expliquei também isso aí num vídeo meu, né? A gente tem princípios que regem o ordenamento. Então, o princípio da proteção da empresa vai fazer com que o juiz deixe o Vasco fazer uma recuperação judicial. Se eu apresentar um plano muito aquém, ele vai mandar o credor falar. Não é falência direta. Manda o credor falar. E o credor vai falar, não aceito, manda um outro plano. O juiz vai sopesar isso e vai bater o martelo da recuperação judicial. O princípio jurídico sempre foi isso. Tanto é, a empresa centenária, quer dizer, uma instituição centenária, e hoje é empresa, né? O pessoal, tem que contratar, hoje pode falir, então tem que ter calma, né? Tem que ter austeridade. Então, hoje, você trabalhando nessa história toda, lá atrás, quando o juiz tirou o controle nacional da 777, ele usou esses fundamentos. Uma empresa centenária, presta um serviço social, tem uma escola, tem uma igreja, formação de atletas, tirou a empresa com má fama, suspendeu lá o controle delas, deixou o associativo mandar e está tudo tranquilo.
O contrato está em vigor, por isso que não pode mostrar o contrato. Eu brigo aqui, né? A pessoa fala, tem que mostrar o contrato. Não pode. Se mostrar o contrato, tem uma dívida, uma multa parruda na confidencialidade. E outra coisa, sai um pouco do foco, mas é importante falar isso, você entender que um cara milionário como o Salgado, para pegar 35 milhões que o Vasco devia a ele, com juros, porque era 20 milhões, alguma coisa, subiu para 15 milhões. Ele vendeu o Vasco, transformar o Vasco Futebol em Vasco SAF. E depois sem leilão, que a lei manda ter leilão, o melhor comprador, né? Como se fosse uma licitação. E vender direto para 777, as pessoas aceitarem isso, e isso é a maior sacanagem que você possa entender no mundo. No mundo. E esse cara está comendo lá bacalhau, junto com o Osório e o Duque Estrada, de 15 em 15 dias vai no restaurante do Vasco comer bacalhau lá. A Gomes sai e tá tudo tranquilo. Então, voltando para cá, eu perdi um pouco o foco. Se eu não voltar para o foco anterior, mas estou no caminho, porque é muita sacanagem que é feita. O Vasco sempre pôde andar com as próprias pernas. 25 milhões de torcedores. E outra coisa, vamos lá, já que eu descambei um pouco, hoje, só se o Vasco ainda não foi vendido pelo preço. Tenho certeza disso. Os caras querem pagar menos, porque tem celeumas jurídicas, né? Tem 3 questões jurídicas. A Câmara de Arbitragem, tem o agravo de instrumento que vai ser julgado, e tem a ação da Linde Hall lá nos Estados Unidos, que está bloqueando aqui as ações da 777. E tem um quarto momento. Eu falo isso nos meus vídeos. A 777 responde por lavagem de dinheiro, corrupção de autoridades. Tem mais aqui que me deu branco agora. Poxa, tem coisas sérias, tem crimes de cárcere privado e o cacete. Daqui a pouco, lá, a Justiça Americana vai processar a 777, vai ganhar e vai bloquear tudo dela. Então você vai ter 2 caras que vão bloquear. Hoje a gente tem a Lindemann, mas vai ter também a Justiça Americana. Então só não vendeu ainda, porque qual o preço? Como é que eu resolvo isso? O que eu pago? O que eu não pago? E os caras querem vender a torta direito como se fosse uma meia mariola, o Vasco. Agora, o Vasco... Marcelo, rapidinho, desculpa te interromper. Pode interromper. Eu sou leigo no assunto, tá? Mas você acha, diante do que você vê, do que você estuda, que existe a possibilidade, eu não sei se essa ação contempla isso também, do Vasco reaver as ações que a 777 já pagou? Porque, pelo que é dito pela própria diretoria, várias cláusulas contratuais não foram realizadas, né? Me permita a brincadeira aqui, é com penar que eu vejo que você não me acompanha. Só tem um vídeo ontem falando exatamente sobre isso. O que eu falei? Um pouquinho antes. O Fábio Azevedo soltou um vídeo hoje dizendo o seguinte. Hoje... Jorginho foi lá ver o Fábio Azevedo, hein? Olha só, tá vendo? O Fábio Azevedo soltou um vídeo. Não, mas só, esses caras, eles também trazem pra gente algumas notícias, que a gente não tem acesso às notícias. Então tem a banda boa, que ele traz notícias, algumas mentirosas, mas eu vejo tudo. Então, voltando para cá, o Fábio Azevedo falou o seguinte hoje numa live. Agora vamos esperar para ver o que o Vasco vai indenizar a 777. Ao contrário, a 777 que tem que indenizar o Vasco. E respondendo a sua pergunta, na Câmara de Arbitragem, lá, vai decidir tudo. Porque quando você descumpre uma cláusula contratual, você pode perder os 31% que você supostamente aportou, que não tem prova que esse dinheiro entrou no Vasco, lá de fora. Você perde o direito de pleitear 39% para aportar, perde também, e tem que indenizar o Vasco dos prejuízos. Então são 3 linhas de frente. Pede 31%, não pode discutir os 39% e você vai indenizar o Vasco. Eles zeraram o caixa, né? Eles zeraram o caixa. Eu tenho vídeos e vídeos sobre isso. E tem uma coisa interessante também. O advogado, quando ele fala sobre alguma coisa, ele também tem que dar a visão comercial. Para a 777 hoje, para a EICAP, ela está cagando. Quanto mais demorar, melhor. O Vasco está asfixiado. Então o Vasco tem pressa para resolver isso. E na justiça, na Câmara de Arbitragem,
há uma observação até maior do devido processo legal. Porque se numa numa justiça comum, né, com um juiz togado, se observa isso, fora dela tem que haver muito mais análise do devido processo legal, que abarca contraditório e ampla defesa. Mas só uma outra observação aqui que é muito importante. O Salgado não é um garoto. Ele é malandro pra caceta, né? Ele falou assim, vou blindar esta porcaria. Como é que se blinda um contrato? Você bota no contrato confidencialidade, que não pode mostrar para ninguém, e bota no contrato uma cláusula dizendo não pode ser julgado pela justiça brasileira comum, só pela Câmara de Arbitragem. Então ele blindou o contrato duplamente. Isso é uma puta sacanagem com desculpa o palavrão, com o vascaíno. Por quê? Porque ninguém pode mostrar o teor do contrato, que tem confidencialidade, se mostrar uma multa parruda, e eu perco o meu direito, né? Vou ter uma diminuição no que eu vou receber, porque eu acredito, Jorginho, vou ganhar os 31%, vou reaver, não vou impedir os caras de aportarem 39% e vou pegar a indenização. E impede que a justiça brasileira, através de um juiz togado, analise isso. Fica ao bel talante de um órgão arbitral para decidir isso. Então, é muita argúcia dos caras, é muita sacanagem que o leigo não tem noção disso. Então, a gente fica aqui discutindo, poxa, não sei o que e tal. Jorginho, não tem prazo, Mauro, não tem prazo peremptório para ter uma sentença. Se você for ao Código de Processo Civil, está lá dizendo lá, o juiz tem tantos dias para dar uma sentença. Não é peremptório. A gente chama isso de prazo impróprio. Prazo próprio é uma contestação, né? Tantos dias, se não contestar, revelia. Mas lá é um prazo impróprio. Então pode demorar. E a demora na arbitragem deixa a 777 tranquila, porque ela sabe que está asfixiando o Vasco, e o Pedrinho está aí, com o pires na mão, tentando vender para grego, marciano, jupiteriano. É assim que toca a banda. Mas será que aquela entrada na justiça, então... Não, vamos lá com calma. Que entrada na justiça? Aquela que da liminar? A administração, para assumir a administração da SAF. Eu explico. Um juízo arbitral não tem competência judicial. Então, se você quiser obter uma liminar, você não vai pedir para a Câmara Arbitral, você tem que pedir para o juiz togado. A Constituição, o CPC diz, só juiz togado pode dar liminar. Então, ele retirou o controle acionário da 777 da Vasco-SAF na justiça comum, porque na arbitragem não tinha condições. O que ele chama de medida cautelar antecedente e tal, nada mais é do que um instrumento, através de um juiz togado, para dar uma liminar, e o resto vai ser decidido na Câmara de Arbitragem, porque assim prevê o contrato. Um contrato, Mauro, quando prevê lá que só a Câmara de Arbitragem pode decidir, o juiz togado não tem competência para julgar. Essa é a malandragem. Ele blindou o vascaíno do contrato. Tirou do juiz comum, né, e botou confidencialidade. A sacanagem, na verdade, o vilão que alguns estão tentando colocar como a 777, você considera que o vilão está dentro do Vasco ou está nos Estados Unidos? Bom, primeiramente, eu assevero o seguinte, né? Quando houve assinação do contrato, ou assinatura, são sinônimos, a 777 já estava falida. E a KPMG soltou o due diligence com a 777 já falida. E a KPMG está cobrando, acho que 2,5 milhões ou 25 milhões. Agora me fugiu. Ela está cobrando a due diligence do Vasco, mesmo tendo feito essa cagada, ou seja, soltar o contrato, soltar a diligência, né? Ó, pode assinar com a 777, que ela é empresa boa. E não era já quando da assinatura do contrato. É isso. Então, o problema não é quem comprou, é quem vendeu, não é isso? Na verdade, vamos voltar um pouquinho mais. Quando eu sempre falo nos meus vídeos, né? Compra casada ou venda casada, tanto faz. O Salgado, quando entrou com a sua plataforma eleitoral, ele disse 70 milhões. E 70 milhões nunca foram dele, foram da 777, que ia arregimentar todo o procedimento para transformar o futebol do Vasco em SAF, que é o primeiro passo, e depois para vender essa SAF
para alguma empresa, fundo, bilionário, não importa, pessoa jurídica, e vender para 777. Então, a sacanagem é do Salgado, do Osório, do Duque Estrada, advogado, belíssimo advogado, o Osório, um belíssimo administrador, tem picas jurídicas, não sei o quê e tal, mas ele é uma águia, uma raposa. E o Salgado. Jorginho, alguém fica milionário se for burro? Não. O Salgado sabia tudo o que ele está fazendo. Mauro, o Salgado, o que ele fez? Vou fazer a seguinte coisa. Vou botar 70 milhões na plataforma eleitoral. Nesse ínterim, eu vou rebaixar o Vasco, vou mantê-lo na segunda divisão para passar rapidamente para o sócio torcedor e nesse meio tempo lobby. Atenção, Vascaíno, Dieguinho, Mário Coelho. Me ajuda aí, Jorginho, Wellington Campos, toda essa galera. Cara, é isso. É o que eu falo. Eu assisto o Marcelo, mas eu não tinha visto esse resumo aí que você deu. Porque eu converso com alguns amigos, parece que a gente é maluco. Ou então que é teoria da conspiração. Me parece claro o planejamento, me parece clara a mentira do Salgado de que não ia fazer isso, que não ia vender, que não precisava. Para mim, foi tudo orquestrado, uma estratégia de máfia, né? Eu lembro muito da entrevista dele com o Rica Perrone, que é um cara que eu gosto de alguns comentários, algumas atitudes, mas que quando fala de Vasco, ele não fala uma coisa que presta. Nunca falou nada que preste. E o pior, não se informa. Um jornalista que não se informa, ele acaba pegando as opiniões, não sei se apesar só dos conhecimentos, das relações, ou se é com alguma outra intenção, daquele grupo que ele coloca as ideias, né? Então, Marcelo, isso me parece, esse negócio do Salgado me pareceu muito que foi orquestrado desde o início. Não acho que, como diz o... 30 segundinhos. Fala aí. Não, Mauro, eu só quero rapidinho lembrar de 2 fatos que corroboram com o que o Marcelo falou e o que você está falando, que o Salgado estava cagando para o Vasco. Eu lembro que numa reunião ele estava online e estava participando de pijama. E uma outra que teve uma importante votação no Conselho, no Vasco, e ele estava no Maracanã assistindo o Jogo do Brasil. Ou seja, estava cagando e andando para o Vasco. 2 observações. O Pedrinho, no Sempre Vasco, na entrevista que ele deu ao Fábio Azevedo, que xingou ele, mas depois ele foi ao Fábio Azevedo, não sei por quê, ele disse. Por quê? Também pensei. Eu não tive acesso ao contrato. Não importa. Se eu tenho uma chapa, Jorginho, e eu participo dessa chapa, o que a chapa fizer, eu também estou mancomunado com ela. Ou então eu saio. Não houve ação judicial contra a transformação do Vasco em Vasco SAF. Não houve ação judicial para impedir a 777 de ser a única compradora. E outra coisa, se vocês acompanharem o Vasco dia a dia, o Pedrinho fala que 3 caras, Júlio Brandt e mais 2, que eu esqueci agora, analisaram o contrato com tempo cronometrado. Quando que eu vou aceitar, eu Vasco, Pedrinho, nasci Vasco, sou Vasco, que a minha chapa diga que vendeu um clube centenário com um contrato que foi analisado com tempo cronometrado e ninguém se surgiu. E outra coisa, a 777 e o Salgado constituíram um escritório que hoje tem, para receber do Vasco, 50 milhões em ações judiciais, cobrando que elas prestaram serviço jurídico para impedir que alguém entrasse com ação contra a venda. Olha que absurdo, cara. Absurdo. E essa dívida, ninguém pagou. Tá para onde agora? No Vasco SAF. E tem mais. A coisa é tão complicada que hoje, nos meus vídeos, eu falo que o Vasco não tem mais 30%. Que nesses 30% das ações da Vasco SAF que a CRBG tem uma porrada de execução fiscal. Mas teve uma penhora de 10% das ações, não é isso? Não. Os caras dessas execuções, eles pedem o bloqueio aqui desses 30% de ações. Então, se o Vasco não pagar lá essas execuções, o Vasco perde esses 30%. Hoje a gente não tem mais, porque o Vasco não está pagando. Ele teve o bloqueio,
uma execução de título extrajudicial, você garante juízo, se não garantir tem bloqueio, tem hora e você vai defender. O Vasco não tem mais hoje 30%. E outra coisa, Rica Perrone, né? Quando esse cara abre uma live e fala, eu sou muito amigo do Pedrinho, tá suspeito. Há uma suspeição. Você, como um cara que vai dar um parecer sobre alguém, e esse cara é famoso, né? Quando você fala que essa pessoa é tua amiga, há uma suspeição. Impedimento, né, que a gente chama em direito, é uma coisa mais grave, né? É um vínculo de parente e tal. Suspensão é um vínculo de amizade e tal. Como é que eu, Rica Perrone, vou soltar uma live e dizer Pedrinho é meu amigo, eu confio muito nele, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. A minha refratariedade ao Pedrinho é exatamente essa. Ele participou, junto com Edmundo, Felipe e Pedrinho, criaram sempre Vascos amarelos, colocaram o Brant para ser o presidente, e depois o Brant, presidente dessa chapa, presidente não, presidente da chapa, representante, candidato à eleição, analisar um contrato com tempo cronometrado. Jorginho, é o Vasco, cara, é o Vasco, 25 milhões de torcedores. E outra coisa, o Vasco, ao longo desses anos todos aí, de 2000 para cá, a gente vem perdendo títulos, né? Eu estava lá, cara, sofrendo lá quando o Vasco foi trivice do Flamengo, 99, 2000 e 2001. Nesse meio tempo, a gente ganhou a Mercosul, ganhou o Brasileiro e etc. Mas houve esses reveses, não é isso? E os caras estão nem pra porra nenhuma. O mundo continuou e a gente não perde torcedor. O Vasco não é o único time do mundo que não perde torcedor. Jorginho Mauro é um fenômeno, eu até brinco nas minhas cresceu muito. Cresceu muito. Absurdamente. Eu queria falar, tem alguns caras que eu já não levo em consideração, né? Eu vejo, às vezes, e gosto muito quando o próprio Marcelo fala, rebate alguma notícia, por exemplo, ou um comentário, que às vezes não é notícia, do Fábio Azevedo, é um tipo de cara que eu não... Eu falei do Rica, porque é um cara que eu ainda considero. Mas o Fábio Azevedo, ele virou um personagem, né? Ele faz... Tanto que ele se rebaixa, né, de levar aquilo que ele já levou na coletiva e depois pedir e conseguir, através do site, não sei como, uma exclusiva, né? O Pedrinho vai lá numa coletiva e fala até muito bem sobre a questão de prestar atenção de onde você está sendo informado, e está ali ao lado dele um dos piores, né? Então esses eu não consigo nem comentar, porque o Fábio criou uma estratégia para viralizar, para ganhar, para viver de Vasco. Como diz um amigo meu aqui de Cabo Verde, o Helder, é PhD, né? Ele ficou por hora desempregado e viu no engajamento vascaíno uma possibilidade. Nunca defendeu o Vasco na vida dele. E é um cara que não representa. Enfim, infelizmente, muitos usam ele como referência de Vasco. Mas... Duas observações. O Fábio Azevedo, ele não é senhor de si. Então, a empresa que banca ele dá notícia. Ele não tem um canal que ele se mantém. E a segunda notícia importante sobre o Fábio Azevedo, logo que o Pedrinho obteve o contra-revolucionário da 77, tirando a 777 do contra-revolucionário, ele levou um expert no canal dele para desmascarar o Pedrinho, dizendo que teria sido uma coisa ruim para o Vasco e blá, blá, blá. E, para quem não é advogado, as coisas entram aqui e saem, mas a gente fica batendo na tecla. Quer ver uma observação? Esse especialista falou o seguinte: não vejo a 777 errada, não. Porque não deve ter lá no contrato um prazo para ataque da dívida. Um prazo para pagar a dívida. Pagar a dívida é pagar os juros e atacar a dívida é diminuir o montante devido. Né? São coisas diferentes. Eu não vejo lá uma obrigatoriedade de construir CT. Eu não vejo uma obrigatoriedade de tal. Então, se os caras deixaram sair uma parte, né? Eu só tenho um vídeo sobre isso. Um contrato bem feito, você coloca as cláusulas, né, dentro de tópicos, e sobre cada cláusula que você quer prever uma infração, você bota uma multa nela. Então, para um contrato sair fidedigno, vasto, centenário,
com borra-bota de 777, tem que dizer o seguinte, olha, estou prevendo aqui, atacar a dívida. Não atacou a dívida em tantos meses, as ações voltam para mim, multa de tanto. Não pagou a dívida em tanto tempo, não construiu CT. Isso tudo, Jorginho, você me perguntou mais cedo, eu gravo as coisas. Vai ser decidido na Câmara de Arbitragem e vamos chegar a um denominador de a gente reaver os 31% e impossibilitar a ECAP de ter 39%, de tentar pegar os 39%, e vamos ter indenização ainda, né, contra esses caras. Agora, só que volta a bater nessa tecla que é muito importante. O Vasco não tem tempo para isso. O Vasco está asfixiado e a mídia vem, a mídia, né? A mídia tem que vender, tem que vender, tem que vender. O caminho vai ser fatalmente vender para qualquer filho da puta que qualquer, desculpe o palavrão, que eu me empolgo aqui, e esquecer dos prejuízos que a 777 fez ao Vasco. Isso é fato. A gente não tem tempo. A gente está asfixiado, entendeu? Você não acha isso? É a mesma coisa que aconteceu, como você falou lá, a estratégia, né, de destruição do Salgado. Assim, da mesma forma que somente uma empresa como a 777 entrou para se interessar pelo Vasco da Gama, independente de ser o gigante Vasco da Gama. Mas a situação que se encontra não pode ser boa coisa, ou tem que ser muito na xepa, ou está mal intencionado, cara. Você se envolver do Vasco nesse momento com questões internacionais. O Vasco está com problemas internacionais. E com uma gestão que você não sabe nem assim, você não tem nem certeza da idoneidade do pensamento da gestão. Então, é muito difícil. As pessoas falam, pô, Mauro, não detona, não. Não detona, porque é o Vasco, não fala mal do Vasco, eu não gosto de ouvir falar do Vasco dessa maneira. As pessoas pegam, e aí os outros clubes pegam esses comentários de vocês e depois falam, olha lá, tá lá o Vasco e tal. Cara, mas eu falo para os vascaínos, né? E também como exemplo de uma SAF mal implantada e sem necessidade num clube como o Vasco. Para os outros, inclusive os outros clubes que passam por aqui, os nossos amigos, né, de outros clubes, que estão aí no processo de SAF, para ficarem atentos a isso. E é uma coisa de dentro para fora. Está acontecendo com o Tricolor. De dentro para fora. A SAF tem que ter 3 coisas. Né? SAF em qualquer empresa. Com relação ao futebol do Vasco, né? O Vasco tinha que vender, né? Não tinha que vender, mas se vendeu, tinha que ter alguém ter comprado com expertise esportiva. Os caras eram de seguro, resseguro. Olha que sacanagem. Não tinha idoneidade financeira, não tinha liquidez. Já do contrato estava comprovado isso. E terceiro, bom nome no mercado mundial. Lá atrás, eu soltava vídeo sobre isso, dizendo que o Vasco poderia rescindir o contrato com base que não havia um bom nome da 777. Se eu tenho uma empresa ligada a algum sócio que está com mau nome no mercado, má fama, e é um termo lá de direito empresarial, eu rescindo com ele. E acabou. Depois, se apura os haveres. Olha, o juiz rescinde e fala, ó, realmente, seu nome não está bom, vamos ver aqui o que você tem direito a receber, e o Vasco também. Aí se apura os haveres. Mas tinha que ter havido, lá atrás, uma rescisão contratual com base em má fama dos caras. Marcelo, você vai lembrar que, talvez você lembre, né, que o Leonardo Rodrigues, ele notificou essa empresa de que eles estavam negociando com uma diretoria que estava na presidência do Vasco sobre uma liminar, né? Então, assim, a meu ver, uma empresa séria, ela não vai negociar com uma compra milionária de uma pessoa que está no poder sob uma liminar, podendo sair a qualquer hora, né? Então, você diz o Pedrinho com uma liminar, é isso? Não. Quando a 777 negociou a compra da SAF do Vasco, o Leonardo Rodrigues, que ele é conselheiro, não é isso? Ou benemérito, não sei, que ele é um advogado brilhante, eu lembro que ele notificou a 777 de que aquela compra não era boa, legal de se fazer, porque
estavam negociando com o Salgado, em que pese toda a questão jurídica, né? Todo mundo sabe. Você está falando da liminar quando o Salgado assumiu, é isso? Isso, exatamente, exatamente. Era como se você estivesse negociando a compra de uma coisa que, se aquele cara caísse, poderia, entendeu? Mas para quem está no meio, para quem está no ramo, quem estuda Vasco, o Mussa tem muita chegada, tem muito lobby. Não cai. Quer ver uma outra coisa agora? Ah, sim. Eu tenho muitas restrições de Eurico. Sabe. Eu tenho muitas restrições de Eurico, levo porrada por isso, mas ele era um gênio, muito inteligente. E não obstante eu achar que ele, achar alguns defeitos nele e tal, o cara era um gênio, é uma águia. Nem é à toa que ele foi o cara mais inteligente que teve no Vasco. Pronto. Como você mantém o Edmundo com clamor público para prender, porque ele matou alguém em homicídio culposo e tal, o negócio prescreveu no STJ. E estava no Flamengo, o Edmundo. Isso que é o seguinte, Eurico tinha lobby, como tem o Mussa, a liminar jamais ia cair. Jamais ia cair. Não cai. Sim. Entendeu? E o Pedrinho agora, quando foi entrar com a ação, ele entrou com a ação de forma a Bangu. Ele pesquisou antes, fez lá um lobby e arregimentou. Eu tenho aqui inscritos no meu canal que dizem que o Pedrinho cometeu um golpe. Nunca fui Pedrinho, tenho restrições com ele ter vendido o Vasco, participado da venda, né? Mas não foi golpe. Qual o juiz que vai dar uma liminar a troco de golpe? Né? Não, mas foi golpe, o juiz foi enganado. Isso não existe, o juiz ser enganado. E o juiz pode estar mancomunado em algum momento com alguma sacanagem. Sim. Mas na decisão dele, lá quem teve acesso àquela decisão, né? Olha, a empresa de fora está com uma fama, o Vasco é centenário, tem escola, tem não sei o quê, contas para pagar. E aí eu volto lá atrás e falo da questão da preservação da empresa, que é um princípio que a gente tem. Só uma observação aqui, para quem não é advogado, você tem a lei, né, que a gente chama de norma, regra, e muitas vezes você entra com uma ação tacando na norma, na regra, um princípio, que não é que vai afastar aquela regra, vai acrescentar alguma coisa que falta naquela regra, que é uma observação, para você entender. Lá tem uma lei que, se você tem a patologia tal, você pode pleitear o FGTS, né? E se uma patologia nova acontecer, não tiver na lei, você fica sem ter direito a ela? Não. Você vem com um princípio, né? Vem com vários princípios, né? Mas o mais famoso aí, né? A pessoa humana, né? Ela é o mais importante, a construção nossa da pessoa humana, né? É o mais importante. O juiz vai dar liminar com base no princípio. Então, vamos voltar aqui. Lá atrás, se alguém tivesse entrado com uma ação para impedir que a 777 entrasse ou tivesse continuado pela má fama no mundo, teria acontecido, mas ninguém fez. Aí vem a questão assim, é comissão? É comissionamento? Eu não posso dizer isso porque eu vou receber um processo. Agora, parece que é uma comissão. Alguém que recebeu a comissão. Entendeu? Eu vou agora... Pô, só disso aí tá me vendo agora? Tá me vendo agora? Não. Tô só ouvindo. Peraí, só um segundo. Um segundo. Não, tranquilo. O que eu quero trazer aqui, que eu vou trazer para o Marcelo, que tem muita coisa para falar, né? Mas eu quero seguir e fazer já a transição para o futebol, né? Que é uma coisa que a gente faz assim, eu converso muito com o Jorginho sobre isso aqui, que a gente fala, assim, do Vasco, fala dessa parte administrativa, fala da parte política, da história do clube, né? Eu quero saber do Marcelo aí onde eu vou chegar aí na parte do futebol. Eu vou começar por essa questão do jogo, né? Que é marcante e tal. Então, eu quero trazer isso, né? E eu vejo o Marcelo falando Me perdoe, tive que fazer um pipi. Não, tranquilo. É para isso. Não são lives de 6 horas, como eu já vi alguns, mas tem que ser. E aí, então, uma coisa que eu gosto de ver quando o Marcelo traz essa parte legal, jurídica e tudo mais, para tentar realmente desmistificar, tentar falar de uma forma mais direta para as pessoas entenderem, porque passa de passagem. Eu sinto isso como profissional da arquitetura, né? Muita besteira se fala. Né? Eu já trouxe aqui, já fiz vídeos sobre a questão de São Januário, uma coisa que me incomoda. O potencial construtivo está sendo uma grande maneira de engabelar o torcedor.
né? Tem muita coisa por trás do potencial construtivo que não é falado. Plataforma eleitoral do Pedrinho, lembra? Sim, sim. Plataforma dele. Então é muito sério isso. Então aqui a gente fala muito sobre isso, a gente não se furta, inclusive a gente fala aqui com o nosso canal de dentro e fora das quatro linhas, né? Inclusive, às vezes a gente sai até do futebol, a gente fala de outras coisas, né, de cultura, de culinária, o que for. Então, porque é isso, é uma resenha. Hoje a gente está nessa questão do Vasco, porque é uma coisa. E fomos lá atrás, falamos sim do Salgado, porque isso é uma sequência, uma consequência de coisas que aconteceram lá atrás, né? E é muito importante a gente saber. Hoje, por exemplo, o torcedor do Vasco, a administração do Vasco, nós não teríamos a resposta histórica. Tenho certeza que não, sabe? Porque o comportamento é outro, a mentalidade é outra. E isso é ruim para o clube, da nossa essência, nosso DNA. Mas eu quero passar. E aí, então, eu acho isso importante e quero que o Marcelo continue fazendo isso. O Carlos faz um pouco lá no canal dele também. E tem esse bate-papo mais direto, tentando explicar as coisas. Enfim, eu acho isso bacana, porque o torcedor, cara, realmente não entende. E é uma coisa. O clube de futebol não é para amador. É gente muito grande, gente que não muito dinheiro que rola. Muito dinheiro. Sim, muito dinheiro. como ele falou, como o Eurico sabia tudo de legislação esportiva. É gente assim, né? E aí, mas aí eu quero trazer agora, quero fazer transição para o futebol, porque algumas pessoas falam, Mauro, acabou, esquece, não tem associativo, né? Tem a SAF. Sim, vamos tratar da SAF, mas o associativo tem que se valorizar isso. Nós não podemos tratar apenas como uma empresa. Senão nós vamos jogar contra Coca-Cola, Nike, né? Não é. Né? É Vasco SAF. Né? Não tem como voltar atrás, parece que não tem. Mas, enfim, eu quero agora... Tem sim. Eu não sei, porque já ouvi alguns assuntos, né? Como teve uma eleição para se transformar em SAF, pode haver uma eleição para votar para o associativo. Tem vários procedimentos. Mas aí tem várias consequências disso, isso, né? Mas é possível. E essa questão inclusive do contrato também é muito bom. O Marcelo levantou isso lá no início ainda aqui da nossa live, porque o contrato está em vigor. As pessoas estão esquecendo dessa parada. Não pode mostrar contrato. Direto eu estou ouvindo falar como se fosse uma outra coisa. Como se o Pedrinho, Salvador da Pátria, tirou das mãos da 777. Não tirou, mas enfim. O Salgado... Eu queria puxar... o Salgado é tão malandro, né? Que ele chegou lá, Pedrinho, mostra o contrato, Pedrinho. Né? Covardia. Você sabe que houve uma Assembleia Geral lá no Conselho Deliberativo para saber se poderia mostrar o contrato e tal. Chegou à conclusão, não podia se mostrar o contrato. E não se mostrou o contrato. Foram lá, fizeram uma Assembleia para isso. Pode mostrar o contrato? Não pode mostrar o contrato. Se mostrar o contrato, tem a multa parruda contra o Vasco. Entendeu? Não pode mostrar o contrato. Né? Que covardia. Isso é vascaíno, cara. Isso é vascaíno. Eu quero saber aí, então vamos lá, senão eu não vou. A gente não consegue andar, né? Porque a gente, se for falar do Vasco, falando do Vasco, a gente for falar de cada coisa, fica. Eu queria saber se você acha que o São Januário é uma merda. São Januário é a coisa mais linda do mundo, cara. Pô, as minhas lembranças ali. Quantas vezes eu matei aula, ia pra lá. Tu lembra que em São Januário tinha um cheiro de pão no gramado? Não, eu lembro de café. Cheiro de café e de pão. Aí tu ia pra lá de tarde e tal. Fui com meu pai algumas vezes. Meu pai era botafoguense, mas Botafogo e Vasco a gente tem muita ligação, né? Gosto muito de Botafogo. Tanto é que fui muito massacrado aqui quando eu falei na Libertadores, né? Botafogo, depois Palmeiras. Não, depois Galo, depois Palmeiras. Não, pô, é Palmeiras e Galo, depois vem Botafogo. Cara, São Januário é a coisa mais legal que tem. Também se você me perguntar se tinha que fazer obra, talvez eu responda sentimentalmente que a gente poderia fazer um outro estádio, mas deixar São Januário lá. Eu também tive esse pensamento. Engraçado que eu falei isso aqui, hein, Jorginho? São muitas coisas legais lá. Puta merda. O São Januário... E outra coisa que eu gosto também de perguntar para ter esse sentimento, para ter essa memória
E o jogo, cara, o jogo que você que bate aí quando você lembra, porra, esse jogo foi. Foram vários jogos. Eu tava lá em São Paulo em 89 com meu tio, que era corintiano, me levou lá no Morumbi. Tava lá, gol do Ele Sorato. também ficou feliz, né? Não, o meu tio era corintiano por falar. Inclusive, nossa torcida é grande, porque a gente fala assim, eu sou Vasco e é Vasco mesmo. De 3 pessoas, 2 falam que são Flamengo, não são nada, são falar e tal. O Flamengo tem uma torcida imensa, mas quem fala que é vascaíno, botafoguense, tricolor, esse cara é mesmo, entendeu? Mas aí, voltando para cá, é claro que não tem como mudar o 4-3 contra o Palmeiras, não tem como. Eu estava no Grajaú, eu e meu pai, tinha saído do trabalho, encontrei com meu pai, 3-0, todo mundo me sacaneando. Amigo meu, naquela época tinha orelhão, orelhão. Um amigo meu vascaíno quebrou o orelhão, né, xingou, disse, para aí, para com isso, para de quebrar as coisas, não sei o que, eu sei que a polícia veio para tentar pegar ele, que ele quebrou o orelhão. Aí a gente ficou lá, e aí tinham, sei lá, uns 10 flamenguistas jogando sueca num botequim, né? E aí 3-1, 3-2, 3-3, você sabe que no 4-3, todos os flamenguistas me abraçaram e me jogaram para cima, porque o Vasco tinha virado. Eles passaram a torcer pro Vasco ali na minha... Um negócio assim, meio... como é que se fala? Apaixonante, né, cara? Aquele negócio lá. E 3-3 já bastava já, né? Não precisava ser 4-3. Foi, eu vi alguém falando sobre isso essa semana. Não, pô, pra mim tava bom, 3-3 tava bom. Porra. Mas já contei sobre esse dia, como foi o meu dia nesse jogo? Eu não lembro. Para mim foi o jogo assim, que eu achei que eu fosse realmente passar. O pênalti que o Edmundo perdeu, eu estava na UERJ, que eu não consegui ingresso para entrar. Aí estava lá no Mundial. Porra, o Edmundo bota o pênalti para fora. Também foi um jogo ao revés, né? Um jogo triste, né? Mas acho que ele também tinha uma seleção, né? Edilson, parece que foi de propósito, não parece, cara? Porra, foi tão estranho, tão esdrúxulo. E teve um passe do Felipe pro Edmundo, que o Edmundo não estava impedido, né? Sim, sim. Aquele jogo contra o Real também me doeu muito, que eu achei que nós jogamos muito bem. Mas se vocês lembrarem também, eu tava no Maracanã, em 2009, quando o Vasco perdeu pro Corinthians, na Copa do Brasil. O Elton fez o gol e não estava impedido. E deram anularam o gol do Elton. A mídia, cara. A mídia novidade sempre também, né? Sempre contra o Vasco, a mídia. Também não é novidade. E aí, o Marcelo, já que aí é uma coisa também que Jorginho, eu procuro sempre trazer isso aqui, que eu sei que o Jorginho tem uma paciência de olhar, de cuidar, de olhar os jogos. Jorginho gosta mais até de falar do jogador, né, Jorginho, do que da própria análise tática do time e tal. Mas a gente sempre fala disso aqui, como eu disse no início, não é ficar alienado, né? Olhar o futebol ali, olhar para o campo, esquecer que existe uma instituição, porque eu tenho uns amigos aqui que são assim, o Vasco ganhou, eu fico feliz, o Vasco perdeu, eu fico triste. E o que está acontecendo em volta não me interessa. Só que esquece que tudo que está acontecendo em volta interfere no campo. Se ele está sem poder gritar por um título, é porque está acontecendo as coisas fora de campo. E aí, eu queria trazer isso. Uma das coisas que a gente comenta, assim, esse DNA, né, de Vasco, do aproveitamento da base. Eu tenho amigos que falam que a base do Vasco acabou, que a gente há muito tempo não faz de verdade um grande jogador e tal. O que você acha, principalmente nessa transição, desse aproveitamento? Você acha que vale a pena a gente apostar nesses meninos, nos garotos da base, não só como produto, né, como ativo, mas que vale aproveitar? Ou como esses amigos meus acham que a gente tem que mandar, como mandou o Figueiredo para um lado, o outro para o outro, enfim, fazer dinheiro e se livrar de alguns? O Figueiredo, tecnicamente, não é uma boa safra. Figueiredo em absoluto, né? Mas 2 observações. Por exemplo, o PEC, e eu assistia, atenção vascaínos, Flávio Dias, e eu acho que é Jean alguma coisa, massacrando a pessoa física do PEC. Eram insultos a ele, ao PEC. Tanto é que o PEC bloqueou esses 2,
Os caras reduziam ele como se fosse um lixo, né? Então tem essa vertente. O torcedor vascaíno, em regra, ele tende a sacanear, a vaiar, a xingar a base. Historicamente foi assim. E tem uma outra situação também. Uma vez eu assisti um jogador falando, não vou lembrar agora se foi o Edmundo ou se foi o Romário. Não vou lembrar qual. Mas ele falou uma coisa, acho que foi Edmundo, foi Edmundo. Ele falou uma coisa muito interessante, e eu falo isso nos meus vídeos, né? Por exemplo... O Edmundo falar uma coisa interessante, tinha que botar aqui, não, exclusivo. Edmundo, de vez em quando, fala algumas coisas. Ele fala 90% de coisas negativas, mas fala de vez em quando algumas coisas interessantes. Ele falou assim, que Marcelo, na minha época, tinha um titular, um reserva imediato e um garoto. Pronto para pegar o lugar do reserva imediato. Isso eu achei legal de falar isso aí. E a outra coisa que ele falou também, o Maracanã, antigamente, pegava sol no gramado inteiro. E tinha um gramado maravilhoso. Depois que teve a questão que cobriu um pouco o gramado, o sol parou de bater no gramado, o gramado ficou ruim. Então, de vez em quando, ele acerta alguma coisa de vez em quando. Mas, voltando para cá, a base, ela é realmente, como é que eu posso dizer? O torcedor não tem paciência com a base. Eles queriam um PEC... tem paciência com esses caras que vêm de fora, tipo o Serginho. Pressa por título, né, Mauro? Eu acho que essa escassez de título por parte do Vasco faz com que o torcedor ele não tenha paciência com a garotada. Ao mesmo tempo que o clube sem dinheiro se vê na obrigação de tentar as soluções para o time principal com essa garotada da base. Então, o Vasco fez muito disso nos últimos anos. E como o resultado não vem, acaba a base sendo massacrada, né? E eu posso te falar de carteirinha. Tem alguns garotos que saíram do Vasco que teriam grandes possibilidades de se tornarem grandes jogadores e que foram dispensados assim, do nada. Principalmente na última gestão do nada, do não, né? Tem sempre alguma coisa por trás. Sim. Mas você acha, Marcelo, que tem que usar? Qual é eu realmente aqui eu quero pegar essas análises, entendeu? Não, cara, olha só. E não é de agora, eu estou falando, tá entendendo? Eu estou querendo pegar se é isso, se faz parte mesmo, se é uma coisa que ficou para trás lá no associativo, sabe? Tem que usar a base. Tem que usar a base. Eu falei outro dia sobre o olheiro. Na minha época, acho que na época você tinha olheiro, né? O cara que vai lá em loco. Inclusive o Carille falou uma outra coisa uma vez interessante agora na coletiva dele. Ele falou que ele veio aqui, em São Januário, no meio da galera, analisando o Vasco, ele auxiliar do Tite, naquele jogo da Libertadores, que o Vasco jogou com o Corinthians. Então, o que eu digo? A nossa torcida ela massacra demais o garoto. Mas os olheiros podem entrar mais na história e retirar rapidamente quem não vai dar futuro. Por exemplo, Figueiredo, não vai dar certo, esquece. Não tem... Matheus Vital, não vai dar certo. Não tem aquele negócio, não tem o imã do vascaíno. Mas só para... Você falou um pouco mais para trás, eu vou me cingir aqui um pouco mais para frente. Até para ficar mais tá viva pela memória. Muitas vezes, o Ramon Dias botou o PEC na esquerda. E eu falava nos meus vídeos, o PEC tem que jogar na direita. E ele botava Desde a base, ele sempre jogou pela direita. E o Marlon era colocado na direita, e eu falei, tem que jogar na esquerda. Aí teve uma vez que foi Vasco e Bragantino, segunda divisão ainda. O Vasco jogou uma belíssima partida, fez 1-0. Depois jogou uma roubadeira e o Bragantino empatou. Belíssima partida do Marlon Gomes pela esquerda e o PEC pela direita. Então também tem muito da questão de não botar o garoto na posição correta. Muita coisa disso. Você chegar e colocar assim, esse moleque joga onde? Qual posição? Você tem que analisar o cara. E outra coisa, por exemplo, hoje a gente está atrás de pontas, né, para fazer gol. Ou de profundidade, ou que jogue por dentro, né? A gente precisa de atacantes que façam gols rápidos, que dividam a responsabilidade com o overhead, né? Se a gente for jogando uma linha média para transição, tem que ser rápido. A gente joga posicional. Então, o cara outro dia falou o seguinte, eu vou conversar com o Adson que tem que pisar mais na área. Falta isso. Olha, Adson, você... Lembra daquele golaço que o Adson fez?
Quantas vezes ele fez aquilo? Poucas vezes. Ele pisa pouco na área. Poucas vezes pisa pouco na área. E outra coisa, por mais que você fale do David, que é um jogador razoável, mas é o único cara que tinha um Vasco que tinha de profundidade, pegar a bola e partir para cima. Só tinha ele. Você vê aí, Jean David, não é. Maxime, não é. Ryan, garoto ainda. Você não pode botar a responsabilidade na frente desses caras. Não tem condição. Então, voltando para a tua pergunta, tem que usar a base sim, tem que subir e tem que sinalizar onde esse garoto vai render melhor. Ponto. Simples assim. Você não acha que o Barros é do mesmo nível que o Matias Galarza, que veio de fora? Do mesmo nível. Melhor. Do mesmo nível que o Sforza. Então, para que trazer esses caras de fora? É isso que eu fico chateado, entendeu? É isso. A gente impede do Cria, impede o Cria subir e bota um jogador meia boca, a gente não consegue subir com o cara. Celo, tipo assim, esse ano, né? Trazendo 2 zagueiros bons, né? Zagueiro mesmo, aqueles que impõem o respeito ao adversário, pede chumbo, né? Como a gente fala na gíria. O retorno do Paulinho, que eu acho que é uma peça fundamental no time. Você tem Coutinho, você tem Payet, tem um Verratti lá na frente, você tem referências em todos os setores do time. Você pode perfeitamente trabalhar a molecada tendo esse alicerce em campo, entendeu? Então, se você tem um ponta arisco na base, estou dando só um exemplo, não vou citar nomes, obviamente, porque isso depende muito da personalidade do garoto, da parte física do garoto, de aguentar o rojão, de suportar a pressão da torcida, tudo isso. Mas você tendo um time com essa experiência, com essa estrutura, o desenvolvimento da molecada se faz de forma natural, porque você tira a pressão dessa molecada. Você chega para um garoto desse e bota, vai lá, filhão, se divirta em campo lá, aproveita, entendeu? Pega lá, o teu time está ganhando 2-0. Mas a social do Vasco ali é braba, cara. Sim, mas assim... O lado da social do Vasco ali, cara... Sim. Então, quem frequentou ali é brabíssimo ali. De questão de personalidade. É xingamento puro. Jogador, para mim, também tem que ter personalidade. E tem também que são com interesses, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma. Inclusive, canais de YouTube que têm também interesses em relação à base, eles apoiam ou não de acordo com o interesse o jogador. Agora, eu até sei essa resposta, mas eu queria que o Marcelo falasse. Você se conforma com o que tem, né? Veio o Tietê. Pô, estou conformado. Ou independente disso, o Pedrinho está lá, a gestão está lá, tem que ser melhor. Ou você tá ali com o pé no chão e sabe que, além daquilo ali, eles não vão mais. Então, vai pensar no Vasco até onde o Vasco pode ir. Ou você vai continuar, como é que se diz? Cobraria ainda mais. Fala, porra, entendeu? Qual é a tua visão aí? O que você traz aí no seu canal sobre isso? Eu acho que o Pedrinho foi atrás do Renato Gaúcho querendo botar lá um cara para calar o pessoal, né? Vamos partir para cima, time ofensivo e tal. O Renato Gaúcho fatalmente chegou e falou, eu quero jogadores tais, quais e tais. Pedrinho, não tem condição. Renato não quis vir. O Renato quer um time para propor o jogo. O Pedrinho sabe que a gente não tem jogador para propor o jogo. Não tem como. Para você propor o jogo, tem que ter jogadores que possam propor o jogo. Não é o nosso caso. E aí, foram no Carille, corrigiram o erro, viram que a gente tem jogadores medianos, formar uma defesa sólida, que é possível, né? Esses 4 nomes aqui da zaga não são ruins, não. Para marcação, PH, se chegar o Maurício Lemos não é fraco, João Vitor e o Piton. É bom, isso é polêmico, eu gosto disso aí. O Piton não marca muito e tal, bota o João Vitor, faz um teste. Os 4 aqui de trás, né? E aí, não sei se ele vai usar aqui primeiro volante fixo lá, que é o Hugo Moura. Cocão não é primeiro volante, é segundo. O Hugo Moura é o único primeiro volante que a gente tem no plantel. E aí vai escolher.
vai jogar com Jair, Tietê e Paulinho, os três juntos, sem um marcador forte, vai colocar Hugo Moura, alguém vai ficar de fora, serão 3 volantes, você vai colocar o quarto homem de meio de campo, Coutinho, 2 atacantes só, mas o Carille já falou que é 4-2-3-1, então você tem que imaginar o seguinte, 2 volantes, né? Isso. O treinador já falou, ele falou do jeito que ele gosta de fazer. Esses três aqui, 2 atacantes, né? O criador e mais um na frente. Mas olha que coisa interessante. Quem analisa futebol, escuta o cara e fica fazendo anotação, que é meu caso, o cara chegou e usa um jogo de palavras, né? Eu jogo no 4-2-3-1 ou no 4-2-4, com 2 pontas fechando. 2-4-2-4, 2 pontas fechando por dentro. Se você pegar na prática, 4-2-4, com os 2 pontas fechando por dentro, vira um 4-4-2. Então, é jogo de palavras, entendeu? Sim. Então, ou você faz um 4-4-2, um 4 meio de campo, né? Ou faz um 4-2-3-1, que ele quer fazer, segundo ele, com variações. Agora, uma coisa que eu reparei muito no time do Carille, ele disse que jogou de forma quanto mais abafando, linha alta, não foi. De quando em vez, ele usava esse artifício de jogar uma linha alta e tal, porque inclusive ninguém aguenta, o time não aguenta jogar. Mas no desespero, só quando é no desespero. E ele usou muito bola alçada na área. E o Vasco tem o Verratti. Então, o que eu peço do Carille? Carille, por favor, faça variações. Não só joga bola na área. Tentar também construir por dentro. Né? Já que vai ter 4-2-3-1, esses 3 aqui vão chegar perto do Verratti. Tentar construir também por baixo. Né? E não deixar o Verratti sozinho, como o Paiva deixou, porque é facilmente marcado. No passado, tinham 2, 3 em cima do Verratti. Ele fez gol nas 15 últimas partidas. Até fez, mas pouco. Por quê? Muito marcado. Se você sobe com 3 atacantes dentro da área, a marcação se divide. Você vai levar uma vantagem. Você fica só com o Verratti, a gente tinha só o Verratti lá, não vai conseguir fazer gol. Entenderam que o Vasco só tinha o Chuveirinho, só tinha o Verratti, marcação dupla, triplicada, e o Vasco não conseguiu fazer gol. Simples assim. Entendeu? Mas você acha que nós temos que pensar e entender que vai ter que ser nessa estrutura, porque nós não vamos ter investimento, nós não temos condições de fazer qualquer investimento. Não adianta a gente falar isso para o torcedor, que as coisas vão acontecer e que nós vamos ter grandes companheiros no ataque, por exemplo, para dividir a responsabilidade com o Verratti. Vai ser contando com essa turma que está voltando aí, né? O David, o Adson, enfim. Vamos agora falar uma coisa concreta. Né? Soltaram aí que o Vasco tem 25 milhões para gastar em 2025. 25 milhões, que é pouquíssimo. E tem ainda os valores que a CR7 não pagou para evitar transfer ban. Dívidas que a CR7 não pagou. Desses 25 milhões que supostamente serão usados no futebol, não dá para trazer muita gente. E tem mais. Tem que pensar em pagar salário. O Pedrinho falou uma coisa interessante. Como é que eu posso chegar e contratar um cara ferão aqui para jogar e atrasar salário? Soltaram agora que o Botafogo está com salário atrasado. Não soltaram isso aí? Né? Botafogo, campeão, não sei o que, salário atrasado. O Vasco não pode sequer pensar em salário atrasado. E vai ter salário atrasado. Não pasme disso. Março vai chegar, as suspensões das execuções vão ser retiradas, o Vasco vai ter que pagar esses valores para evitar penhora e bloqueio, e cadê dinheiro para investir? Cadê dinheiro para pagar salário? FGTS lá atrás do Salgado não foi pago, porra. Né? Agora, isso é uma notícia. E agora está sendo pago FGTS também? Também não está sendo pago FGTS também, não. Um amigo lá de dentro falou, eu não tenho notícia alguma, só tive essa, né? Para evitar aqui especulação. Só tive essa informação. Um amigo lá de dentro falou, não estão pagando FGTS dos caras. E é verdade, né? Às vezes você tem lá o salário na carteira, direito de imagem, o cara paga na carteira, divide lá o direito de imagem, parcela e tal. Tem dúvidas que o Verratti ficou fazendo beicinho, que estava atrasado no direito de imagem dele? Alguém tem dúvida disso? É claro, não é nada essa questão de contrato, de aumentar, até porque ele ganha bem, para ser sincero, ele não ganha mal, ele não é mal. Não ia surgir uma notícia dessa do nada. 1,5 milhão tem que ser 3 Paiês juntos. Não vale em hipótese alguma. O custo-benefício do Paiê
é pequeno demais. Mas leva porrada no meu canal. Ah, ele fez um gol contra o Fortaleza, fez um gol contra o Bahia. Sim. É pouco demais. Domina a bola como ninguém. Ele joga para ele, Mauro. Ele joga, eu sempre falo isso, ele joga para ele. Ele quer dar de letra. Tipo assim. Uma coisa que o Paia faz pouquíssimo, e a gente tem que reclamar do 10, é pisar na área, porra. Ele não pisa na área. Ele não tem o tesão do gol. Ele não tem o tesão do gol. Não tem aquele negócio de fazer gol, ter aquele tesão, fazer gol e tal. Pisa pouquíssimo na área. E ano passado ficou muito da ponta esquerda ciscando ali. Quem lembra dos jogos que tinha o sol forte, ele ficava na sombrinha da social? Alguém lembra disso? Sim. Porra, cara, não tem como. O Paê, cara, ele parece que está fazendo um grande favor de estar jogando no clube, mas também é o mal também do Vasco, né? O Vasco aplaudiu um estádio, aquele imbecil do Jorge com blazer e bonezinho, pô. Então, elevam o cara numa categoria. Fizeram aero Paê, sei lá, para receber o cara. O cara veio com status de que, porra, né? É o que eu falo, igual a questão da Palminha. A Palminha tem uma cultura sim, mas ele exagera nisso. E em certos momentos, falta um comando de chegar, meu irmão, perdemos o jogo hoje. Não, eu acho isso uma babaquice. Desculpa aí a franqueza. Pô, uma babaquice. Segura a onda, entendeu? Babaquice. Desculpa. Sozinho? Mas depois do pessoal ter entrado no vestiário, pô. Fala sério, né, cara? Não concordo com isso. Em absoluto. Não rola, né? Nós estamos acostumados a outra coisa, né? O Vasco de uma outra maneira. Isso assim, nós já falamos sobre isso aqui, né, Jorginho? Que é uma discussão, eu não sei o que você acha sobre isso, Marcelo. Muita gente que passou aqui, falou conosco, trazem a ideia do choque de gerações, né? Eu não sei se é muito por aí, não. O que você acha? A gente mudou mesmo, a geração que está diferente, é a falta de títulos, enfim. O que você acha disso aí? Tem isso? Eu lembro do Mauro Galvão e o Valber numa entrevista dizendo que 97 foi um catadão. Pegaram o Valber afastado em tal time, Mauro Galvão estava encostado no Inter, foram pegando jogadores, deu liga e ganhou. Né? O time de 97, aí, Marcelo, desculpa, isso. Começou a ser montado em 96. Foi um catadão. Exatamente. E o grande mestre disso aí, tudo foi o Evair, cara. Aquele cara era um pivôzão que entregava os gols. Edmundo, pô, não tô tirando muito inteligente, Evair. O Evair fez o que o Roberto fez quando o Romário surgiu. Ele não. Aí eu vou brigar com o senhor. Roberto é 3 vezes mais, pô. Roberto e Roberto. Não, ele tá falando de ter saído da área. Tô brincando. Para empurrar pro Romário eu fui na rua Bariri. O Roberto tocou a bola em profundidade pro Romário. Ele pegou a bola, jogou por cima do goleiro, a bola bateu no gramado, passou por cima da trave e caiu na rede. O pessoal, as enfiadas do Roberto Dinamite, depois que ele ficou coroa, né? Ficou velho, é uma coisa sensacional, cara. Sensacional. O que o Ganso faz, o Roberto fazia em profusão. É nessa classe mesmo, é assim mesmo, de olhando, né? Mas foi muito inteligente. O Roberto mudou a questão da característica, né, de explosão e tudo mais, para aproveitar a experiência e a visão. Na humildade dele, né, Mauro? Na humildade dele, né? Porque o Roberto foi um astro subestimado. O Roberto foi subestimado por todos, cara. Todos. Por quê, né? Porque tinha você jogar uma Copa ali. Jogar uma Copa com o Serginho Chulapa e não botar o Roberto, tava machucado. Com uma perna só, cara. Com uma perna só. O Roberto não era melhor. Não tinha nem comparação. Você não pode nem pensar em comparar os dois, não tem como. Não, uma vez eu vi aqui, falei sobre a entrevista, uma das milhares de entrevistas que eu já vi do Zico, por exemplo, os caras, você elogiando o Zico e tal. Porra, o que o Zico falou do Roberto, cara, é de emocionar. Entendeu? Mas eu quero que a pessoa se lixe. Eu também gosto do Zico pra caramba, gosto. Mas os caras ficam poucos. Quando a gente fala... Eu já falei também, eu tive uma experiência com o Zico também que foi muito legal. Muito legal. Zico, Roberto. Também humilde demais. Os grandes ícones. Zico, Roberto, grandes ícones. Eu, assim, no outro dia, uma pessoa falou, porra, deixei a minha idolatria tá abalada em relação ao Edmundo e tal. Eu falo, cara, eu acho que o Edmundo foi um grande jogador. Para mim, foi o maior do mundo no 97.
mas eu, assim, como grande jogador, mas nunca foi meu ídolo, cara. Eu acho que o comportamento do Edmundo não refletia, né? Então, assim, eu me identificava nesse ponto. Craque, um dos grandes do Vasco, um dos maiores e tudo mais, mas não chegou nesse ponto. E, infelizmente, ele seguiu essa linha aí política e Vasco ele 97, fica... Mauro, o Vasco 97 foi um absurdo, porque por mais que o Mauro Galvão e o Divan eram belíssimos zagueiros, você tinha na frente dos caras Luizinho e Nasa, que nada passava. E você tinha dois meias, Juninho e Ramon. Ramon mais meia que o Juninho, inclusive, mais meia criador, né? O Ramon sempre foi mais criador do que o Juninho. Juninho marcava e apoiava também. Você tinha dois putas volantes, uns dois meios de campos maravilhosos, que marcavam e criavam, e porra, Edmundo e Evair é sacanagem aquele negócio. E chegavam na frente, né? E pisavam na área, né? Pisavam isso é o que a gente cobra. Não faz. Isso aí. Não faz hoje, exatamente. Isso aí não faz. Cara, parece que o Payet tem a trava, sei lá, no meu sentir, eu acho que ele tem alguma debilidade, assim, alguma depressão, que ele nunca tá 100%, sempre chateado com alguma coisa. Não sei explicar. Não, tem um olhar até um pouco mais para baixo, né? Não tem aquela gana, aquele negócio. Cara, e ainda aqui falando dessa atualidade, cara, e o Coutinho? Que eu gosto muito do Coutinho, do futebol do Coutinho. Coutinho, eu vou falar o que eu falei nos meus vídeos, né? Eu só posso falar sobre o Coutinho depois de uma pré-temporada bem feita. Porque fizeram sacanagem com ele. Departamento médico, fisiologia, fisioterapia, faxineira, brincadeiras à parte, roupeiro. Colocar o cara para jogar e o cara tem uma câimbra na barriga, tá errado. Cagaram tudo ali. Agora com uma pré-temporada bem boa. Ele terminou o ano bem. Eu achei que ele terminou o ano muito bem. Nas últimas partidas ele foi muito bem. E tende a crescer, né? Com um time melhor, com o Paulinho ali. Porque, por exemplo, Mauro, vamos voltar ao ano passado. Porra, a nossa saída de bola da defesa para o ataque, aquela ligação ali não existe. O Coutinho tinha que ir lá atrás para buscar bola. Mas qual foi o último jogador que a gente... Agora ele vai ter um Paulinho para fazer isso. Que a gente esteve fazendo isso. O último jogador que a gente esteve fazendo isso. Lembra? Eu nem lembro. Quem que baixava para pegar a bola e sair jogando? O Andrei, porra. O Andrei Santos, Foi o último cara que ia lá atrás, pegava a bola e saia jogando. Que era atrás, verdade. Que a torcida do Vasco, depois que ele saiu, dizia que ele não jogava absolutamente nada. Tá jogando mas sabe por quê? Porque o idiota do técnico começou a colocar ele como segundo volante. O segundo volante tem que jogar de costas. O Andrei não sabia jogar de costas. Sabia jogar de frente. E lá atrás, pegar a bola e sair jogando de frente. O volante, o primeiro volante, até pode saber jogar de costas, mas invariavelmente não sabe. O segundo sabe, o Andrei não sabia jogar de costas. Tanto é que ele foi lá para fora, demoraram a entender que ele não joga de costas, tem que jogar de primeiro volante, olhando para o campo e subindo com a bola. Sempre foi assim. E uma personalidade absurda que o moleque tem, é o que eu falei. Aquele ali só não vai vingar se ele realmente não quiser, porque bola ele tem muita. Cara, vamos lá, já temos aqui nossa hora já aqui. Sempre tenho essa missão aqui, ingrata, né? Se deixar. Foi um prazer. Também, mas já esperando que o Marcelo volte quando a gente fizer umas lives de Vasco e se puder participar conosco aí, bater esse papo, vai ser muito bom. E eu quero saber o que a gente pode esperar desse Vasco, desse ano. Não quero falar nem em questão administrativa, não. Do que a gente tem, até por enquanto, agora na mão, do treinador, né, elenco, isso. E o que a gente pode esperar do Vasco em Análise, do canal. O que você... Se você vai continuar, se vai mudar, qual é a sua, se você vai continuar tendo paciência de ouvir esses caras falarem para depois fazer algum comentário, porque tem alguns que eu não consigo. Não, eu acho que todos ali têm algo bom no canal, né? Uns reclamam de youtubers, da pessoa física, alguns extrapolam, outros, no meu caso, alguém falou uma coisa, eu não gostei, eu taco aqui e falo, minha opinião é outra, diferente. Não é caça a pessoa física, caça a fala. Tem outros que falam sobre parte técnica, parte tática. Eu só fico chateado com uma coisa só, gente. É o tal do fake conteúdo enganoso. Isso aí
Isso aí me deixa... O cara que abre live para falar assim, às vezes uma hora falando do mesmo jogador. Agora, de ontem para hoje, de ontem para ontem. Samir. Os caras ficam falando do Samir durante uma hora. Isso é sacanagem, isso que eu admito. Isso eu acho que não é bom, especulação e não sei o que e tal. Ah, mas tem canais que falam assim, né? Quer ver um canal que fala assim? Garone, que é um jornalista, ele coloca assim lá, análise da possível do possível reforço do Vasco, né? Eu já acho de antemão que está errado, porque se é possível, não vem. Provável, né? Pode ser, são coisas diferentes. Se ele botar lá, provável reforço, aí eu vou escutar o cara. Eu me desinscrevi do canal dele por causa disso, que ele fez 3 vezes seguidas isso, cara. Eu falei, o Garone é um cara muito inteligente, sabe parte tática bem, mas tem um grande defeito. Se você contradizê-lo, já era, ele acaba com você. Ele não aceita mas ele tem problema, nitidamente ele tem problema. Não aceita dialética. Por exemplo, hoje, eu recebi uma opção de comentário aqui assim, eu escrevi, olha, o seu comentário está registrado na secretaria do canal do Vasco Análise, né? Sua opinião está registrada, sua opinião está aceitando. As pessoas, meu recado, né? YouTubers, as pessoas podem viver com opiniões diferentes. Ponto, acabou. Com cordialidade e humanidade. Eu falo A, você fala B, e acabou. O que eu não gosto é tipo jornalista como Mauro César Pereira. Começa a falar, alguém fala, ele grita, aí eu já mudo de canal, eu saio da conversa. Eu tenho uma opinião. Você pode contrapô-la na minha cara. Não tem problema. Eu não tenho que sustentar minha opinião para você. Eu dei minha opinião, você contrapôs, vamos viver. Acabou, não tem problema. Mas tem muita gente que tem ego, que tem que chegar e tem que debater o cara. Eu falei, o cara vem e diz que eu estou errado. Impor sua opinião, né? Não tem problema algum. Não tem problema algum. Perfeito. Quantas vezes falaram que você não é Vasco? Já falaram isso? Nunca. Até porque eu tô cheio de tatuagem aqui, Vasco aqui. Não, mas tem vascaíno que é assim, né? Por você ter uma opinião contrária à dele, aí vai, você não é Vasco. Se eu ganho na loteria, eu boto uma cruz de malta aqui do outro lado, aí não trabalho mais. Boto uma aqui e uma na testa. Aí minha mulher pede divórcio, mas... Continua Vasco. Cara, o Vasco uma das coisas legais da minha vida, cara, é acordar e dormir pensando em Vasco. O tempo inteiro. Então não é só título, vem um bobão qualquer, porque não sei o quê, vocês não ganham mó tempão. Tem até um vídeo legal, um meme do Cazé, né? Não tem um meme do Cazé que fala assim? Isso aqui, não sei o quê. Foda-se nisso, um meme do Cazé. Eu sou Vasco, não sei o quê e tal. Isso aí. Alguém ia falar mal, falou, tal. Não tô nem aí pra nada. Sou Vasco. Falo de Vasco o tempo inteiro. Estudo Vasco, leio Vasco. De vez em quando eu solto algumas coisas aí. De vez em quando eu reitero o que eu venho sempre falando, né? Eu abro um vídeo e falo: você aí, garoto, o adulto novinho, sabe aí o que é o Vasco? Quem é o time do povo? Como é que essa alcunha foi dada pra gente? Quem usurpou isso do Clube do Povo? Que o Flamengo usurpou isso da gente, né? Nunca foi. Você não pode ser do povo da Gávea, isso não existe. Taça Salutari, já sabe dessa história, né? Aí, sim. Não tem como. Acho que é uma é o ar que a gente respira, Marcelo. Eu também sou meio doente. Doente não, saudável, né? Não existe vascaíno doente. Somos saudáveis. E o mais legal é que a gente tem aí, em Mauro e Jorginho, alguns depoimentos de jogadores que vieram jogar no Vasco e saíram vascaínos. Você não vê isso em clube algum. O cara vai jogar no Fluminense, no Botafogo, no Flamengo. Raramente o cara fala assim, virei Flamengo, virei Fluminense. É diferente. Alguns até deixam de ser. Tem uns exemplos muito estranhos. É impressionante. Marcelo tocou num ponto realmente interessante. Isso aí não tem jeito. Ali em São Januário realmente é diferente, cara. É diferente. É porque é família, né? E uma coisa que eu tento falar aqui no meu canal, né? Não chamo o Tricolor de Tricolete, não chamo o Flamengo de Mulambo, não chamo o Botafogo de cachorro, nada disso. E se alguém vier fazer alguma agressão ao Vasco e tal, eu vou separar o bobalhão da instituição. Flamengo, Fluminense e Botafogo são instituições que estão lá. Aquele bobalhão não falei representa,
não falei apresenta. Não é o Flamengo, não é o Fluminense, não é o Botafogo. Então, vou bater no cara, né? E não vou bater em instituição, não vou falar nada, não vou cometer aqui ofensas injuriosas, não sei o quê e tal. Chamar tricolor de viado, chamar não sei o quê de... Nada disso. Bandido, gambá. Até porque a nossa bandeira nunca foi... Exatamente. A nossa bandeira nunca foi... Ah, muito bom isso. A nossa bandeira nunca foi de homofobia, defender homofobia. Muito e bom. nunca foi defender etarismo. Era defender o racismo. Mas ao longo dos anos, pela pujança do caráter do vascaíno, absorvemos outras lutas contra a homofobia, contra o etarismo, contra a intolerância religiosa. A gente foi absorvendo esses negócios todos e hoje o desgraçado que for intolerante religioso, for homofóbico, Perfeito. racista, e agora me fugiu, quem comete etarismo é o quê? Etarista não é vascaíno, está no time errado, tem que mudar de time. Essa é a minha bandeira. É o que eu falo todos os dias nos vídeos. É assim, com essa fala aí que eu me despeço, assim, porque é muito isso. Não precisamos falar isso o tempo todo, não precisamos lacrar para isso, porque é a essência do nosso clube. Mauro, me permite uma coisa? Ah. Me permite uma coisa? Lá dos tempos da faculdade ainda, né? Lá atrás, isso em 92, 93, e foi em 94. Teve uma questão dessa, professor ensinando na aula. Era um cara erudito, titular da UFRJ. Ele falou uma coisa na vanguarda. E depois eu lembrei do que ele falou. Por exemplo, aquele zagueiro que não quis colocar a camisa de homofobia. Qual é o nome daquele cara? Foi o capitão Castan. Leandro Castan. Ele teria todo o direito de se insurgir contra isso. Ninguém poderia obrigar o Castan a usar a camisa pró-direitos homofóbicos. A gente não tem esse direito. Quer ver uma outra coisa? Uma vez, vou remeter vocês para essa aula que eu tive lá em 92. O professor falou que, em dado momento, o rapaz trabalhava numa loja que era, a maioria era evangélica, mas teve um Cosme e Damião, e todo mundo teve que usar a camisa do Cosme e Damião, remetia a Umbanda, sei lá, que se fala? Remetia a Umbanda, e esse rapaz falou assim, não vou usar porque eu sou evangélico. Não... É um direito que a pessoa tem. Eu só não posso chegar e massacrar quem é isso, mas eu posso chegar e falar que eu não sou obrigado. O Castan não era obrigado a usar aquela camisa, como o Cano não era obrigado a tremular a bandeira. A gente não pode falar coisas negativas, mas eu posso me abster. O direito de abstenção está na Constituição. É uma reserva de consciência, entendeu? Nós somos um clube formado numa essência, numa base religiosa católica, por ser de origem portuguesa, e nós temos um dos grandes ícones da história do nosso clube, o Pai Santana. Porra, quer mais do que isso? Né? É assim, cara, nossa história, por isso é bonito. E o nosso amigo que fica circundando, jogando no Sal Grosso, porra. Nosso amigo lá. Porra. Não é? Cara, antes dos jogos. Isso. Sim, não é isso, Aquela figura é maravilhosa, porra. É mais do que isso, né, o Marcelo? As pessoas às vezes não entendem. Qual é o seu time de futebol? Eu tenho um clube que também tem futebol. Eu sou torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Né? O Clube de Regatas é Vasco da Gama porque era um navegador. Né? É só a gente buscar essas coisas. Né? Enquanto alguns falam os portugueses de M, né, que torce para clube, né, por outro lado, eu acho que nós temos que voltar, buscar essas raízes, que essa bagagem nossa, se a gente respeitar isso, esse sangue, a gente não fazia muita coisa do que a gente faz hoje, sabe? Eu queria parabenizar vocês, né, por não me conhecer, me chamar para cá, né? Isso é bacana. Vocês não conhecem uma pessoa pelos vídeos, gostam e chamam. Acho muito legal. Tem muita gente boa aí que vocês poderiam chamar. Tem muito youtuber bom aí, né? E propagar sempre Vasco, já que vocês são vascaínos e o canal não é só de Vasco, mas tenta colocar um pouquinho mais de Vasco no canal, que é bacana, que a gente precisa disso aí.
Não provoca a gente, Marcelo, não provoca. Mas é isso mesmo, é um prazer. Eu por acaso, que sugeriu o vídeo, eu comecei a acompanhar mesmo, gosto mesmo. Comento que eu acho que é importante, porque para quem está produzindo conteúdo, para o próprio engajamento do YouTube, mostrar que você gosta daquilo ali, independente da opinião. Independente da opinião, tá? Maneira clara e tal, e você tocou muito bem, nós não conhecemos, eu vejo várias tretas, participei de vários canais de YouTube, porque as pessoas criam uma identificação e não conhecem as pessoas a fundo, levam para um lado e tal, e depois se decepcionam, né? Então tem que ter muito cuidado com isso mesmo, é isso que nós estamos vendo aqui, a gente vê, bota a cara ali, mas a essência não é bem assim, então muito cuidado. E o recado do Pedrinho, apesar dele mesmo não seguir, eu acho que é válido não só para o Vasco, como para todos os clubes que nos acompanham, mesmo que você escute todos os lados, não há problema, mas tente filtrar no máximo possível, escuta o que aquele está a falar, o que, sabe? Esses, então, por exemplo, que estão o tempo todo dando aí, botando jogadores em capa, que não acertam uma, cara, não dê credibilidade para esses caras, entendeu? Porque, assim, eles vivem, vocês são mais importantes do que nós que botamos a cara aqui. Não levar o Vasco a sério, né, mano? O motivo deles estarem ganhando tanto... Não tem Vasco não, só dinheiro. Não tem Vasco não, só dinheiro. Não tem Vasco não. É só grana, só monetização. Então, isso. Isso não é justo. Não é justo com uma torcida maravilhosa, assim, e sofrida, que tá demais. Tá? Então, a gente procura fazer isso. E me permita só uma observação. Parem, youtubers, parem de pedir pix pro Vasco. O Vasco é pobre, é duro. Parem de pedir pix, né? Dá um tempo, cara. Vocês já ganham com a monetização do canal. Parem de pedir pix. Deixa de ser mendigo virtual, mendigo cibernético. Parem de pedir pix, pô. Isso não existe. Façam outra coisa para viver. Sei lá, vende uma bala no sinal, mas pedir pix é feio demais. Horrível. Até para fazer... Para ir a jogo, né, Marcelo? Pedir pix para acompanhar, para produzir o conteúdo que... É brincadeira, né? O que eu estou dizendo aqui, Mauro, é muito sério. O vascaíno é um cara duro, é um cara pobre mesmo, pobre. Pobre, sempre foi assim. Não consegue ir no estádio, aí vai mandar o representante dele, pô. Quer ver uma outra coisa agora? Desculpa que eu começo a falar de Vasco, não paro. Eu só tenho um vídeo sobre o Wellington Campos. E depois só tenho sobre o Zé Colmeia. Wellington Campos. Quando o Vasco ficou lá um tempo sem jogar em São Januário, né? Interditaram o estádio. E ele soltou um vídeo lá dizendo o seguinte: estou muito preocupado com com o morador da Barreira. Ele não está podendo pagar o colégio e nem o plano de saúde. Aí eu soltei um vídeo descascando aquele filho da mãe, né? O Wellington, quem mora na Barreira quer pagar aluguel e comer. Quer pagar aluguel e comer, né? Não quer pagar plano de saúde e não quer escola. Não tem isso. Aí alguns vieram aqui dizendo que eu menosprezei a Barreira. Ao contrário, não menosprezei ninguém. Lá é essência pobre, né? É a realidade. Então o que acontece? Vasco da Barreira é pobre. E o Wellington Campos, que é um cara que fala sobre o Vasco, não sabe da essência nossa, que é pagar aluguel, comida, né? E algum lazer, uma cervejinha para alguém no final de semana. E o Zé Colmeia, ao invés de falar alguma coisa importante, ficou dizendo o tempo inteiro cidade do Vasco e Miguel Pereira, que a diária era 2.500 para o vascaíno. Isso interessa ao vascaíno da Barreira? Interessa isso? Tu já foi a Belém? Já foi ao Ceará? Já foi ao Amazonas? Só tem vascaíno lá. Gente pobre, gente pobre. O que os caras vão fazer lá com cidade do Vasco e Miguel Pereira? O que interessa para eles lá pagar plano de saúde, pagar plano de escola? O vascaíno é duro, é ferrado, é pobre, cara. 1% do vascaíno tem dinheiro, o resto é tudo pobre, né? Então a gente tem que sempre brigar pela nossa essência, Barreira. Isso. O Vasco, da Zona Norte para baixo, Baixada e tal, é vascaíno pra caceta, né? E tem uma coisa, não vou me estender mais, peço desculpas reiteradas, penhoradas. O mais legal do vascaíno é a gente saber que a gente tem aqui um monstro de gente, e onde você vai no Rio de Janeiro, e a torcida do Vasco é maior no Brasil do que do próprio Rio de Janeiro. A gente tem um monstro do Vasco no Rio de Janeiro, mas no Brasil é maior do que a gente tem no Rio de Janeiro. Como a gente teve
como a gente irradiou para os outros lados. Ramificações, muito obrigado pela palavra. E o Fluminense e Botafogo, o Fluminense não é assim, né? Não. E não obstante, não tem nada contra o Botafogo, contra o Fluminense, respeito o Fluminense, mas é uma torcida mais elitista. O Botafogo tem que chegar na também, mas não é tanto. E Vasco e Flamengo ficam lá se digladiando para quem vê quem é mais torcedor. O Juiz de Fora, alguém foi tem pouco tempo aí, só tem vascaíno lá em Juiz de Fora. Mas quando eu fui, é absurdo. Fazer audiência Juiz de Fora, as pessoas ficam do Vasco. E eu perguntando lá pro cara do Uber, né? Pro cara do hotel. Tal, uma loucura, eu acho que tem em qualquer lugar, até brincando. Cara, no Nordeste, olha que engraçado, você falando de estender, estou eu aqui de novo também, se deixar, tem o nosso amigo que estaria hoje aqui se tivesse compromisso, que é o Júnior. E mutou, Mauro travou. Mutou. Lá do Rio Grande do Norte. Deu uma travada aí, Mauro. Já soltou, voltou, tá legal. Voltou. Vamos lá então. Voltou? Aqui no improviso hoje. Então, nós temos. O Júnior até passou no chat rapidamente. Perdão já o pessoal do chat, tá? Porque eu não estou conseguindo operar pelo telefone aqui direito para poder trocar. Mesmo assim, normalmente quando a gente traz convidado, não dá para ficar trocando ideia sempre, senão a gente quebra o raciocínio demais. Mas eventualmente eu boto algumas coisas, mas não consegui. Já vi que passou alguns conhecidos, inclusive o próprio Júnior passou aqui, que é do Rio Grande do Norte. Um apaixonado pelo Vasco da Gama, e eu até brinco com ele, pergunto sobre o América de Natal, ele falou, eu não sei do América de Natal, eu sei do Vasco, Mauro, tal. E uma vez ele ficou até muito ofendido, porque o Fábio Azevedo falou que quem não tinha pisado São Januário era menos Vasco, deu a entender uma merda assim. Sobre isso. No dia que eu soltei um vídeo sobre o Vasco Cerrado, chamando ele de Rábula, que ele falou sobre coisas jurídicas totalmente erradas, ele veio me espinafrou nos comentários. Eu só tenho um vídeo dizendo o seguinte, inclusive defendi o próprio Vasco Cerrado, disse o seguinte, não ele, a pessoa dele, mas contra o Fábio Azevedo, que disse que quem não morava no Rio não era vascaíno. Pô, isso não existe, né, cara? Um imbecil. E aí eu nunca mais me esqueci disso, porque o Júnior fez um sacrifício e foi em São Januário. Ele foi aos Maracas, foi em São Januário, ficou muito emocionado, inclusive. E aí, olha que interessante, eu estive aqui, conheci um senhor já em Viana do Castelo, do Rio Grande do Norte, chamado Júnior, vascaíno. Eu falei, porra, cara. Aí ele, você é Vasco? Porra, tal. Quem não é Vasco, né? Sensacional, né? Pô, isso é muito bom, muito bom. E a gente tem isso, né? Tem um amigo de Capixaba aqui também, vascaíno, tem outro de Manaus, vascaíno. Pô, isso é bom demais, e as pessoas não respeitarem, não aproveitarem. O Vasco tem que chegar nessas pessoas e chegar bem, e respeitar. Então, assim, quando as pessoas falam, Vasco não tem jeito, não tem mais, acabou. Não existe, né? Tem sempre. Mas o Vasco não acabou até agora, não acaba nunca. O Vasco também tem que respeitar o off-Rio, que eu estava vendo. Eu ia soltar um vídeo ontem, hoje, mas vou deixar para a semana que vem. Eu tive um inscrito que estava reclamando que ele é Norte-Sul, que paga menos e não tem acesso aos ingressos. O Vasco tem que fazer o seguinte: isso aqui não é Flamengo, nem Corinthians, nem Palmeiras, Elitismo, nem Fluminense. Tem que ter quem paga mais tem uma parcela, quem paga metade tem outra parcela, e o Norte-Sul, que paga pouco, também tem que ter a parcela. Tem que ser 1/3 para cada um. E não só deixar o Norte-Sul comprando só se acabar. Aí ninguém vai ao estádio, só vai o abastado vascaíno. Não pode ser assim. Tem que ter 3 camadas. O cara que paga lá 200 e pouco, 290, o cara que paga 190, o cara que paga 20, 50, não importa. Norte-Sul, gigante tal, gigante tal. A gente tem que levar o vascaíno a ter acesso ao estádio, e mais, o off-Rio tem que ter mais vantagens que tem um carioca, para poder o cara ficar pagando. Sorteio de camisa. Pô, assim. Eu sou sócio estatutário, eu não recebo nenhum cartão de aniversário do Vasco. Pô, faz uma parceria com rede de ensino para desconto em escola, nos outros estados. A tecnologia... Tem várias ações que podem ser feitas. Eu recebi agora um e-mail de recadastramento. A tecnologia, do jeito que nós estamos hoje, eu não consigo preencher o endereço porque eu não tenho CEP. Eu tenho que botar o endereço da minha família em Niterói, porque eu tenho o espaço do CEP.
Porra! Absurdo. Quer dizer, você não pode ter um vascaíno morando fora do país, né? Sabe? Eles maltratam muito o Vasco. E outra coisa, há pouco tempo aí o Pedrinho anunciou que um escritório foi contratado, uma empresa, para dar um... Eu não gosto de anglicismo, né? Como é que o pessoal fala? Um up, eu não gosto disso. Para dar uma levantada... Eu também não gosto muito, não. Uma levantada no sócio-torcedor. Até agora nada. A gente continua lá com 58.900 e pouco que eu vi ontem. Mas vai vir mais um processo depois que não vão pagar. E outra coisa, além de uma gestão que já levou a administração, né, passada para o centro da cidade, eu já ouvi as pessoas falarem que o Vasco deveria ter a gestão na Zona Sul, tá? Já vi de dentro do Vasco. Zona Sul de São Cristóvão, pega lá. Onde fica a Zona Sul de São Cristóvão? Bota ali. É brincadeira, né? É brincadeira. Onde fica a Zona Sul da Barreira? Bota ali, Zona Sul da Barreira. Cara, gente, o Vasco é pobreza, o Vasco é favela, o Vasco é gueto, povão. E isso, cara, para mim é fundamental. A história do Vasco, cara, de deixar... Não é preto só não, gente. Eu falo preto porque não tem negro, não tem raça branca e negra. É raça humana, tem preto e branco. Não é só o preto, não. É pobre, analfabeto, pardo, preto, todo mundo. Chegou lá atrás. Falou assim, não, vem jogar no meu time aqui. E os caras se juntaram, né? Não, os portugueses eram discriminados. Os portugueses eram discriminados. Até hoje são. Até hoje são. Porra. Aquela musiquinha, ei, bacalhau, ei, aquela musiquinha. Claro. Isso é uma sacanagem, entendeu? Como se o carioca não fosse, não viesse, desculpa a brincadeira, né? Dos testículos do português. Porra. Do português. Porra. É isso, cara. Mas obrigado mais uma vez, então, Marcelo. Gente, foi um prazerzaço falar com vocês. Nossa. Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom. Esperamos tê-lo aqui novamente. Vocês. Tá. E se alguém gostou do meu canal aí, se inscreva no Vasco Análise. É um prazer tê-los já como inscritos. Já teve um aí que se inscreveu, que eu já vi. No já, chat aí, teve algumas pessoas. Teve um rapaz também no outro grupo lá que falou, e eu não conhecia, gostei muito, vou assistir e tal. E o outro mandou um abraço, Careca mandou um abraço também, gosta muito. Manda um abraço para ele. Eu sou tão assim, acessível, quando a pessoa começa a fazer muita pergunta no YouTube, eu dou meu zap para conversar no zap, entendeu? Porque lá eu mando áudio, o cara responde. Porque a minha vocação também é de tirar o juridiquês dos caras para poder entender as sacanagens que são feitas por Vasco, entendeu? E só uma observação, a última, eu não vou mentir. Eu também tenho uma parcela de culpa quando eu falo que a torcida do Vasco é idiotizada. Mas eu também também falo isso, tá? Hã? Eu também falo isso. Mas você sabe que a gente está errado? Eu vou dizer por quê. 1% tem a nossa capacidade de intelecção. 99% não tem. Os caras trabalham demais, tem tempo pouco para dormir, tem afazeres. Então o cara não tem tempo de ter uma noção de que não é ser idiotizado. O cara que trabalha lá 10 horas, mais 4 para chegar em casa, o vascaíno, não tem tempo de se informar. Então quando eu falo que o torcedor do Vasco é idiotizado, aquele que pode ter cultura, conhecimento do Vasco, não é. Eu digo no sentido de procurar se informar melhor. Mas os caras não têm tempo, não tem intelecção, não consegue filtrar. Às vezes eu solto algum conteúdo, a pessoa entende ao contrário. Aí se a pessoa entendeu errado o que eu falei, é porque eu não soube explicar. Sou humilde para dizer, me desculpa, eu não soube me explicar, vou tentar falar sobre outras palavras. Aí, talvez, às vezes, na segunda vez que eu falo, a pessoa fala assim, agora você acertou. E é verdade. Toda pessoa que fala, quando o vetor dela não consegue entender, a falha é minha, do comunicador. Mas tem muita gente esclarecida também, Marcelo, que na verdade não quer entender. Então, matou a charada. É isso. Matou a charada. Sem dúvida. Gostei porque o boné do Marcelo é do Vasco e Análise, não é de nenhum americano e tal. E essa idiotização vem muito daí. E ele não grita, né? E ele não grita. Não grita, não xinga. Eu já gritei algumas vezes aqui, mas comigo mesmo, né? Chateado. Já dei uns berros comigo mesmo e tal. Quando o Vasco... Quando sacaneiam muito... Não grito com ninguém, não. Quando sacaneiam muito o Vasco, eu já fiquei chateado. Não gritar, né? Mas aumentar um pouco o tom. Porque eu estou aqui fazendo canal há 1 ano e 2 meses. Né? É muita sacanagem que você vê do Vasco, é muita sacanagem e tal, você escuta todo dia,
né? Quando aquele nosso amigo lá, Osório, falou que o Vasco ia rivalizar com o Manchester, com o City... Com a escada do Wellington Campos, né? Com a escada do Wellington Campos. Tem que gritar, mas reitero aqui, não grito com ninguém, não. Grito comigo, aumento o tom um pouco, bicho, comigo mesmo. Fico chateado comigo, porque esses caras não são Vasco. Esses caras não são Vasco. Esses caras não são Vasco, entendeu? É isso, botamos o Vasco em análise. E para quem quiser, a gente fala poucos canais, mas quem quiser escutar. E o Marcelo tá bom que ele tá on time. A coisa acontece, ele já manda lá no vídeo, não precisa. Você vai estar ligado lá, porque ele vai comentar, dar o parecer dele. Não, ele não usa inteligência artificial, né? Não, aí tira o brilho da própria. O advogado, ele gosta de pensar, de escrever. O mais legal do advogado é ter algum cara escutando a gente falar. Então, a gente é louco para ficar falando e tal. E reitero aqui: se a pessoa não entendeu o que eu estou falando, é porque a culpa é minha e eu estou me expressando mal. Mas só para fechar aqui. Eu vou no próximo vídeo, dizer lá para o pessoal que eu participei do Podcast, vou pedir para o pessoal se inscrever no canal de vocês, que é um canal, gente do bem. Tá bom, gente? Boa. Valeu, meus amigos. Prazer. Um abraço aí. Um abraço. Com Deus. Ótimo. É meu. A gente vai se encontrar em São Januário, hein? Fica esperto. Pô, vai ser maneiro, Jorginho. Vai ser maneiro. Eu vou te dar o contato. Você não tem o contato do Marcelo, né? Eu vou te dar aí. Vai ser maneiro. Faz um comentário lá. Faz um comentário lá no vídeo. Não, passa meu contato para ele, Jorginho. Ele tem meu contato. Tá bom? Show de bola. Beleza. Um abraço, gente. Valeu, com Deus. Um abraço vascaínas. Valeu. Fique com Deus. Deixa eu ver se Igualmente, valeu. Deixa eu Vou esperar vocês encerrarem.